Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça, um podcast que tem um propósito definido, que é falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. E eu vou te convidar a ficar até o final. Todo episódio aqui é especial, mas hoje tem outros assuntos aí que a gente está trazendo para a mesa. Muita coisa para falar desse ano de 2026. E claro, não esquece do rolê da internet. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga. Hoje o episódio está sensacional. Vamos lá! Através de nós, apesar de nós, muito além de nós assim parar. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios do RepresaCast a minha querida amiga Andréia Fernandes. É isso aí. Olha, Andréia, eu tô agora falando assim, Andréia Fernandes, acho que eu nunca te chamei assim. Parece nome de artista, nome de cantora. Você viu? Andréia Fernandes falou que tá empossando a voz, gostei. Andréia Fernandes. Você tá vendo só que chique, Andréia? Gostei Olha da onde a posição gente de chegou. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Até então, para quem não conhece, tenho vários nomes vindo dessa pessoa aqui na minha frente, mas agora Que numa área, isso, jovem? numa área mais Imagina. séria, né? No podcast. Nosso podcast é sério, André. Sério, Ele é verdade. cheio de graça, mas ele é sério. É cheio de graça, mas é sério. André, dá um oi pro pessoal aí, ó. Fala de onde você vem, como que é sua família, aquele povo abençoado. Então, queridos, meu nome é Andréia Fernandes, como o pastor já disse. Eu sou da Zona Norte, Casa Verde. Tenho uma família que eu amo demais. Eu tenho um marido que ele é lindo. As pessoas não acham, mas ele é lindo. Então, Ele é sim. continua. Tenho 3 filhas maravilhosas, gatíssimas, Isabela, a Sara e a Heloísa. Sou da Primeira Igreja Batista da Penha, qual trabalho lá com as Mensageiras do Rei. Mensageiras do Rei é um ministério que eu amo demais. Mensageiro. Mensageiras do Rei. Nós vamos falar bastante sobre Mensageiras do Rei, viu? Sem risadas, por gentileza. E a minha profissão, eu sou instaladora de painéis solares. O pessoal fica, mulher no telhado? Pois é, porque lá de cima a nossa visão é bem melhor. Tá vendo? Vocês não estão entendendo, gente. A Andréia, daqui a pouco vocês vão saber. Ela participa de. Ela faz muitas coisas. Faz muitas coisas. Ela é instaladora, mas ela é professora também. Ela é envolvida com meio ambiente, energia solar. Vocês vão entender mais daqui a pouco. Fica só com essa apresentação dela aí pra vocês entenderem um pouquinho. E eu agradeço a Andréia porque literalmente ela atravessou a cidade, né? Tem o versículo lá, passa a Macedônia e ajuda. A galera que eu tenho chamado, eu falo, ó, passa a marginal e ajuda, que são 2 marginais pra chegar aqui. E eu e todo mundo estava na Marginal hoje. Rapaz. Tava daquele jeito, né? Nossa. De fim de semana, às vezes, esse fim de semana teve o Lollapalooza, né? Então Meu Deus aí do céu. fica meio complicado e às vezes tem corrida. Aí os caras fecham umas ruas que pegam um trecho da marginal. Nossa. Realmente é Mas, desse jeito. Pela graça, estamos aqui. Pela graça estamos aqui. E falando em graça, André, todo convidado que vem aqui, eu pergunto algumas coisas sobre a graça de Deus, porque o que tem no meu coração é a ideia do quê? Como a graça chegou na nossa vida, pode também chegar na vida de alguém que vai assistir. Vai ter gente que vai assistir porque nos conhece, mas de repente tem gente que não nos conhece ou nem conhece a graça, né? Então, aí fica a pergunta pra você, André. O que é a graça de Deus? Você tá lá em cima do telhado instalando o painel solar. Suponhamos que não seja a sua família, porque é sempre eles que estão lá. Alguém te pergunta, André, o que é a graça de Deus? O que você fala pro cidadão? Olha, a graça é difícil você definir em poucas palavras, né? Porque a graça são tantas coisas. Na minha vida, a graça eu fui alcançada pela graça quando eu tinha 14 anos. Eu era mensageira do Rei. Olha Do aí, Rei. que bênção. Aí eu fui alcançada pela graça de Deus. Desde aquele período, a graça é tudo pra mim. Porque quando a gente se levanta pela manhã, você abre os olhos, é a graça de Deus que tá ali. Quando você tem um trabalho, você vai executar o trabalho, é a graça de Deus que tá ali. Quando você vai... Eu pegava muita condução para dar aula. Aí o motorista pegava, olhava para mim e falava bom dia, com aquele sorriso. Gente, isso é graça. Porque de manhã, ônibus lotado, como que a pessoa vai olhar para você com um sorriso, se não é a graça? É a graça. Quando a gente lida com diversas pessoas, cada um que vem de uma forma, com as suas mazelas, e eles olham para você de uma forma diferente, isso para mim é graça. A graça de Deus que me acompanha. Muito legal.
A graça, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, né? Então acho que ela, eu creio, né? Não eu acho, eu creio que ela se revela de várias formas, né? Se revela para nos salvar, sim, mas também se revela para nos santificar, né? Para que é isso que Deus espera de nós, mas também se revela, o que você falou, no dia a dia, né? No dia a dia, no relacionamento com as pessoas, na forma de lidar. Às vezes o pessoal chama de graça comum, né? E a graça de Deus, teve uma pessoa que veio aqui e falou algo muito legal, a graça de Deus está sobre todos. Então, seja os filhos dele ou não, cara, ele dá o dom da vida, a pessoa pode levantar, pode correr atrás, tem sol e chuva para todos. Porque não depende de nós. Graças a ele, né? Graças a ele mesmo. Graças a ele. Porque merecer nós não merecemos, mas todo Acho que a mundo graça é isso, é o que a gente recebe sem merecer. sem merecimento nenhum. Aí também cada um vai respondendo a essa graça de uma forma, né? É a graça para salvação, mas ainda aqueles que também não são salvos, eles recebem, eles são alvo da graça comum de Deus que está disponível a todos. Aí cada um vai dando uma resposta e a partir dessa resposta, aí isso muda a gente de dentro para fora também, né? Na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente trabalha, na forma que a gente tenta resolver as coisas. A forma que a gente olha para o outro também, né? Sim. Eu acho que isso, que a graça, ela impacta muito quando você começa a olhar para o próximo, como a palavra de Deus manda também, né? E você deve amar ao próximo como a você mesmo. Então, se você só consegue amar uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa que te fez mal, pela graça. Que é o Pela amor de Deus graça. sobre nós. Então tem um pouco dessa resistência. Agora eu tô falando do nosso povo mesmo, os crentes, né? Que receberam a graça, mas às vezes parece que não repassa, né? Parece que dá uma Eu quero só segurada. pra mim. Não, tipo assim, ó, pra mim serve porque perdoa meus pecados e tal, mas como aquela parábola do credor incompassivo, né? Eu não consigo estender isso ao outro. Não, mas ele não merece. Mas a gente também não merecia. Quem disse que a gente merecia o perdão, a salvação? E ainda bem que Deus nos olha de uma forma diferenciada. Porque se fosse olhar para as pessoas da forma que eu olho, bicho, Não, é um negócio muito doido, né? é muito complicado. É muito louco isso Por aí. isso que a gente vive pela graça. Tem que viver E pela graça. por isso que Jesus deu uma resumida, né? O que é guardar os 10 mil? Não, é só 2, ó. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Vai por aí que dá certo, né? E tinha tantas coisas para você fazer naquela época, para você poder agradar a Deus. Tinha tantas coisas que eram confuso até. Tinha, Aí Jesus acho veio que e são simplificou. 613 leis que Então, o já judeu pensou? tinha que seguir à risca. Né? E aí o problema é justamente isso, a religiosidade, né? Você cria tanta regra, Que se torna empecilho. e aí Jesus Vira falou, barreira. mano, vocês não vão e vocês não estão deixando os outros ir, vocês estão colocando uma carga aí que não tem nada a ver. Vira barreira. Doideira, né? E aí, ideia, você ia comentando aí, quando você falou das mensageiras, eu não sei por que você faz essa cara quando a gente fala meu. das mensageiras. Olha, gente, ele tem uma profunda mágoa com as mensageiras, porque ele era embaixador, eu tenho certeza, na época, e deve ter perdido algum debate com as mensageiras. E aí ficou no coração dessa pessoa. E quando eu falo de Jamais. mensageira, ele fica tirando sal da minha pessoa falando de mensageira, porque era o embaixador, e o embaixador perdeu de algum debate bíblico, com Jamais. certeza. Que absurdo, isso jamais aconteceu. Inclusive, ó, no episódio de semana passada, que veio o pessoal da teologia aqui, o Luciano era meu amigo de tempo de embaixadores, Eu né? tô falando que era embaixador. Não, eu fui embaixador, pô. Foi um tempo. E perdeu o E debate. uma vez embaixador, sempre embaixador. E ele era da embaixada de uma outra igreja. Só que nós éramos muito próximos. Então, por exemplo, quando tinha acampamento estadual dos embaixadores, a gente ia junto. E a mesma juntava essa embaixada com aquela, pegava o busão e ia. E num desses episódios, os nossos times foram pra final. A Batista da Vila Zate e a Batista de Pirituba. Nossa, que legal. E perderam. Perderam. Você vê que você vai, perdeu para as mensageiras. Isso nunca aconteceu, Eu jovem. duvido que não tenha acontecido. Isso Que o embaixador nunca admitiu perder das Nunca mensageiras. aconteceu. Imagina, jamais. As embaixadoras aí,
não vou falar. Mas eu tenho certeza, isso é mágoa no coração, ficou lá dentro. Jamais, Perdeu um debate com as mensageiras, com certeza. Felizmente, gente, a André às vezes tem uma mania. Ela inventa umas histórias. Ela é muito minha amiga, mas ela inventa umas histórias aí sem sentido nenhum. Mas é a verdade. Na igreja tinha mensageiro. Tinha, né? Sempre tinha esse Sempre. trabalho. Embaixador e E não mensageiro. devia ter parado também, né? Mas. Lá na enfim. Penha tem. Tem. Graças a Então, Deus. tem algumas igrejas batistas grandes que mantêm. A Mantém. Penha, o Brás. O Brás também O Brás tem. também tem bastante trabalho de mensageiros. O pastor Manu Mesa Barba, que teve aqui, é da PIB do Itaim Paulista. Lá também tem trabalho de embaixadores e mensageiros. E um baita trabalho. Todo sábado de manhã tá lotado de moleque lá nos embaixadores. Um baita de um trabalho. Olha, eu acho fundamental. Falando por mim, Andréia, quando a gente era criança, né? Que também não faz muito tempo assim. 1800. 800. Não faz tanto tempo assim, quando eu era criança. E tudo que a gente aprendia lá, os ideais, tanto com o embaixador como mensageiro, a gente acaba levando para a vida, porque Sem você fala dúvida. aquilo sempre. Todo encontro você tem que falar os ideais. Todo encontro você tem que apresentar versículos. E aquilo, como diz a palavra de Deus, né? Ensina a criança um caminho que ela deve andar, que quando ela crescer não vai se desviar dele. Então, os ideais permanecem em todos os momentos da minha vida. Até hoje, Andréia. Até hoje. Você perguntar o versículo dos embaixadores, eu lembro. O hino que a gente cantava na época do cantor cristão, eu lembro de gravado. cabeça. É um Então, negócio impressionante, É né? meu? impressionante. E fica gravado. Então, por isso que eu acho que é muito importante as crianças no meio evangélico permanecer nesses ministérios, tanto o embaixador quanto o mensageira, porque eles vão crescer e não vão se esquecer do que eles aprenderam Sem lá. dúvida. Você sabe que uma vez a gente foi participar de um outro campeonato de embaixadores. Vamos. Num outro lugar. Tal. A igreja de Pirituba foi de novo com a gente. Só que nesse episódio a gente misturou. Os dois times ficou sendo um, né? Mas a gente tava indo para os caras, mas tem que levar jogo de camisa, a gente não tem jogo de camisa. Tava falando, não, deixa comigo. Eu tenho umas camisas em casa lá, eu consigo levar. E a gente joga. Só que assim, eram umas camisas que eu tinha ganhado num jogo de vôlei do Brasil. Que a gente foi aqui no Ibirapuera. Eu não sei se você já viu isso, lembra? Mas tipo assim, a galera distribuiu uma camiseta na entrada para o ginásio todo ficar arrumado. Então, tipo... torcida organizada. Isso, tipo isso. Então, tipo, na época, metade lá era Banco do Brasil, aquele amarelo, tal, não sei o quê. Só que a outra metade era da Kaiser. A cerveja Kaiser. E eu fiquei desse lado, era onde era a minha entrada. Mas colocou camisa de cerveja nas crianças da igreja. Cadê o pastor dessa igreja? Meu pai amado. Então, não foi um negócio tão assim. Foi só eu tenho as camisas, eu levo. E chegou na hora, eu saquei as camisas, tal. Mas não era tipo assim, Kaiser pequenininho, assim. Era uma diagonal, Nossa. assim, enorme. Meu, deu uma confusão, cara. Porque Imagino. a gente entrou, os caras, que isso? Vocês são loucos? Vou jogar com essa camisa. Pagando a cerveja. Não, mas nós só tem essa camisa. Não, aí arrumaram uns coletes pra gente, a gente jogou de colete, a gente tava bravo que outro time tinha caguetado nossa camisa, como se não desse pra ver, né? Aí o menino foi entrar pra começar a jogar. E às vezes quando você tem uma embaixada na igreja, não é todo mundo membro da igreja ainda. O molecada tá chegando, tá se aproximando e tal. Aí o menino foi entrar, pôs a mão na linha assim, fez o sinal da cruz. Olha lá, não é crente não, tira esse moleque do jogo. Meu... Misericórdia. Acontecia isso, era uma benção, mas aconteciam situações dessas também. Mas você ia falando que você aceitou Jesus nessa fase aí, 14 anos, né? 14 anos. Então a pergunta é essa, como que a graça te alcançou? Como é que foi esse rolê aí? Olha, a graça me alcançou. Quando você é criança, você tem vários sonhos, né? E sempre ia uma missionária, sempre falar. E aí o negócio foi um negócio tão assim... Naquela época, como criança, a gente parece que não liga muito, mas hoje faz muito sentido. Mais uma pausa aí rapidinho. Então você já estava na igreja? Já. Minha mãe sempre foi evangélica. Então desde criança você já... Sim, a gente tava... ok. Crescemos num lar, graças a Deus, nós somos agraciados e crescemos num lar cristão. Mas a gente vai pra igreja porque minha mãe leva. Minha mãe leva, então a gente ia. Agora, ter um contato direto com Jesus, quando a graça te alcança, é um negócio que você não esquece mais. E uma missionária falou assim, olha, gente, vamos escrever cartas para os missionários. Era hábito das mensageiras, escrever cartas, fazer atividades. E eu mandei uma carta para uma missionária. E aí eu fiquei esperando, essa carta não voltou. Eu fiquei muito triste. Falei, caramba, por que todo mundo recebeu a resposta da carta e eu não? Tá. E aí a missionária
mandou a carta depois de um bom tempo. Mandou. Ela mandou a carta, mas ela estava na África e era uma Nossa, guerra velho. civil muito profunda lá. E eles estavam, os missionários estavam em fuga, né? Elas começaram a descrever lá. Nossa. Então, por isso que ela demorou para responder. Ela ainda se justificou ainda, Nossa, falando. aí só pra aumentar a sua culpa. Aí, naquele momento, eu falei assim, caramba, se eu entendi que quando ela colocou, quando ela pontuou por que ela tinha demorado, falei, Senhor, deve ter falado no coração, porque eu fiquei tão chateada. Falei, Senhor, eu fiquei tão triste, porque só eu que não respondi, que não recebi a resposta. E ela colocou exatamente o que eu queria ouvir. Olha. E aí eu entendi que Deus estava cuidando dela lá, pela forma que ela respondeu a carta. Entendi que Deus estava cuidando dela lá. E eu entendi que Deus também ouvia as minhas orações. E Ele estava cuidando de mim aqui também. E aí eu falei pra irmã, falei assim, olha, no caso da liderança, era a irmã Clarismenta na época. Falei, irmã Clarismenta, eu acho que eu vou me batizar. Ela, você vai se batizar? Mas você tá muito nova pra se batizar. Eu falei, não, mas eu sinto no coração que Deus tem muita coisa pra fazer através de mim, eu quero me Olha. batizar. E aí a gente foi Que fazendo um legal, trabalho. Deia. Era classe de catecúmeno, que o pessoal Era falava. terrível, Meu, né? que nome é esse? Assustador. Assim que eu pude, eu mudei pra Nova Vida. Deixa assim, meu. Até você explicar. Pois é. Ah, você vai participar da classe de catecúmeno. Eu falei, meu Deus, que é E isso? isso era na Central de Casa Verde? Central de Casa Verde. Foi lá que você foi desde pequena? Desde pequeno. Caramba, legal. Lá, nós ficamos lá 40 anos naquela igreja. Muito bom. A igreja, aliás, não fiquei 40 anos lá, né? É isso Mas, que eu ia falar, você ficou 40 anos, você já saiu faz 15? a igreja Como que é essa tinha- conta aí? 40 anos quando eu saí de lá. Mas quando minha mãe se casou, minha mãe Aham. começou a frequentar lá. Ah, a certo. igreja. E aí tinha esse trabalho, quando era o pastor Enoque na Que época. legal, meu. Aí depois passou Valquírio, aí acabamos com o pastor Jurandir. Mas era muito bom. Era, É muito bom, né? A Maravilhoso. gente tem comentado aqui, alguns episódios atrás, eu conversei aqui com o presbítero Aristeu, que ele faz o trabalho com casa de recuperação há mais de 30 anos, né? E a gente falava dessa fase da adolescência, que muitas vezes é nessa fase que a pessoa experimenta uma droga, né? E aí a gente comenta que nessa fase da adolescência é onde tem muita mudança, né? Tipo, mudança, digo assim, que nem eu, que nem você. A gente, uma hora, escolheu seguir a fé dos nossos pais, mas por nós mesmos. Não era mais pela fé deles. A fé deles nos criou ali na igreja, nos caminhos do Senhor. Mas um dia a gente decidiu que não, essa vai ser a minha fé. Como a gente lembra de amigos que decidiram que não ia ser a fé, né? Os caras decidiram romper. É que não, bom, eu sou mais velha que o pastor. Mas. Claro? Não, claro Nossa. que não. Não dá nem pra notar. Que isso? Se eu não mencionar. A Stephanie comentou assim que a gente chegou, Não falou, dava nem pra nossa, notar, que eu sou um da onde, pouquinho ela mais falou, velha. da onde é essa senhora? Eu sou uma senhora, gente, com muita honra. MCM hoje, né? De MCM. mensageiros pra MCM. Uma vez mensageira, sempre mensageira. Aham. E aí, quando, na minha época, que eu era bem mais nova, que o pastor... Aliás, você aparenta ser mais velho do que gente? eu. Nada, mas nem tinha a TV essa idade- época que você tá falando Quem aí. disse? E a gente era muito... A pressão era muito grande, o pastor se lembra. Tá. Que você ser uma adolescente cristã era Crente, complicado. Porque você tinha as roupas que você tinha que usar. Tudo era Então o pessoal diferente, né? levava a Bíblia, então era diferente. Hoje virou modinha, né? Ser crente é modinha agora. Mas antigamente não. Eu você fazia tinha culto no todos os- intervalo Então, e a galera do Grêmio soltando uns funk lá no intervalo. Meu, era um duelo. era desafiador, mas a gente acho que tinha muito mais coragem naquela época. Eu tinha muito mais coragem naquela época aliás, não era sempre assim. Uhum. Quando você tá com 15, 16, você tem aquela vergonha. Eu tinha muita vergonha de andar com a Bíblia, usar aquelas saias compridas. Que minha mãe falou, mulher tem que andar de saia e salto alto. Gente. Minha mãe colocava um livro na minha cabeça, eu tinha que seguir. Você tá brincando? O quê? De Tinha que equilibrar seguir. o livro com Equilibrar o livro salto? de salto, olhando pra Caramba, frente. Deia. Porque se olhasse pra baixo, o livro caía. Então você tinha que olhar pra frente, postura, e você tinha que andar assim. Porque você ia pra igreja. Gente, Então você tem que chegar tem que ter até uma postura, né? pra chegar na igreja. Era terrível. Gente. Mas com essa pressão, infelizmente, alguns se perderam, porque você era muito pressionado. Uhum. Ah, você não podia andar com pessoa que não era da igreja, você não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Até em circo. Sim, você sabe que eu tava conversando com um pastor esses dias aí, que hoje ele é pastor de uma igreja que quando ela se formou, tipo, 80 anos atrás, ela se formou com um grupo que foi excluído da igreja porque foram vistos na fila do cinema.
Cinema também Você era proibido. bota uma fé? Era proibido Então tinha também. uma galera, na verdade eram os filhos, né? Tipo, tinha uma galera na fila do cinema, foram caguetar pro pastor. Aí os pais falam, não, peraí, você vai tirar nossos filhos, e vocês também, então estão de acordo? Então vai também. Todo mundo. Você acredita? Circo, nossa, que doideira. Tinha essas pressões, mas o que eu tô falando isso? Porque o fato de ser mensageira do rei, o pessoalzinho lá da minha época que não fez parte do ministério, é Deus que sabe, né, não posso nem julgá-los, mas o que me fez permanecer, sair e voltar, foi o fato de ter os ideais das mensageiras sempre comigo. Ia solidificando, calcando aquilo dentro da gente, Então, né? por mais que era legal andar com o movimento, mas o Espírito Santo fala assim, não, aqui não é seu lugar. Por mais que era legal você ir pro cinema com a galera e tal, mas o Espírito Santo tocava assim, não, aqui não é o seu lugar. Eu entendo. A gente fala, pô, é uma outra geração, tem que se fazer algo, mas a questão é, então tem que fazer. Porque em muitos lugares, por exemplo, deixou de ter embaixadoras. Aliás, você fica falando embaixadores, eu já percebi o que você está fazendo, viu, André? Já já a gente vai falar disso aqui. Tinha os embaixadores. Pararam de fazer as mensageiras embaixadores e colocaram o quê? Esse é o ponto. Porque talvez possa até ser uma outra estratégia. Não sei se vai ter a mesma abordagem, porque embaixadores mensageiras também tinha abordagem missionária, escrever carta para missionário, orar para missionário, saber o que estava acontecendo e tal. E realmente isso dava uma base muito boa, porque nesse tempo, eu vou falar nosso tempo só para você se sentir incluída na conversa, mas nesse tempo você tinha lá, sei lá, mensageiras, embaixadores num determinado horário. Aí no domingo de manhã você tinha uma EBD para estudar a Bíblia, tinha o culto. Você chegou a pegar o tempo de união de treinamento? Nossa, cara. Toda tarde, todo domingo à tarde, união de treinamento. Aí tinha um negócio que a gente chamava de instrução, que é o que seria uma gincana, né? Isso. Gincana bíblica. Então, é o que você tá falando, é verdade. A gente tinha uma base. Tinha. Por mais que tivesse uma pressão, tinha uma base. Aí, e era prazeroso ficar lá. Imagina, eu falava pros caras, minha vida era na igreja. Ah, mas não tem o que fazer. Não, vamos lá limpar os bancos, ajudar a zeladora. E a gente vamos soldar os cabos. Era isso, cara. Fazer as coisas. Era o prazer nosso, era estar junto. Tá na igreja. Era estar junto na igreja. Então, às vezes eu já falei para as pessoas, às vezes o meu domingo, o Batista, ele tem aquele negócio do dia do Senhor, né? Então, domingo de manhã, 8h30 da manhã, culto de oração. 9 horas começava a IBD. 10h15, 10h20 começava o culto. Depois do culto tinha ensaio do coral. Volta pra casa correndo, almoça correndo, porque 3 da tarde tinha culto na praça. Depois no culto na praça tinha união de treinamento. Depois da união de treinamento, o culto da noite. Esse era o domingo. Esse era o domingo. Esse era o domingo, mas é o que você falou. Segunda-feira tava pregado, mas estávamos felizes. Exatamente, feliz e nos caminhos, né? Nos caminhos. E aí a gente viu amigos que foram para outros caminhos, etc. Mas é uma baita de uma conversa essa. O que a gente tem conseguido fazer, né? Então, porque hoje eu falo para as minhas filhas adolescentes. Falo para a Sara, falo, nossa, Sara, com a sua idade fazia tanta coisa e você hoje fica tão desanimada. Cansado, um tédio. Eu só quero dormir. Falei, meu, quando eu tinha a sua idade, nossa, chegava na sexta, a gente ia pra igreja na sexta. Dormia até nos bancos, mas tava lá. E montando coisas, montava peça, fazia teatro, fazia tantas coisas. Mas você sabe a ideia que eu tava vendo uma matéria, não sei se foi na Veja, que essa é uma característica dessa geração. Então, tipo assim, tá rolando um movimento que os jovens, assim, não quer mais ir em balada. Por quê? Porque prefere ficar em casa. Dormindo. Não, ou nas redes sociais. Ou, tipo assim, eu tive a dificuldade na igreja que eu tava, porque eu queria montar um time de futebol, não tinha moleque. Agora, se montava pra jogar o videogame, lotava. Campeonato de videogame. Porque as coisas estão ficando um pouco mais assim, ao invés de você sair pra se divertir, não precisa. Por quê? Pô, em casa, eu posso ir no cinema? Posso. Mas eu posso também maratonar a série que eu gosto. Em casa. Ah, mas eu queria comer uma coisa legal. O iFood traz. Você entende? Tá tipo te colocando num conforto. Você não quer sair. Que às vezes os caras vão falando de geopolítica, de reset mundial, essa parada aí, que os caras falam, ó, o que os caras estão planejando é te deixar
sem nada, mas feliz. Porque você assiste o que você quer, você come o que você quer, você não precisa fazer nada. Tá ótimo. Doideira, né, meu? Então, agora o conflito de gerações tá invertido, né? Porque parece que ao invés da galera querer sair, eles estão querendo mais Fica em casa. ficar em casa. Você quer ver uma revolução, é tirar a internet. Não teve um Meu. país lá? Que país que foi? Não vou lembrar de cabeça, mas que era um país virou o país de comunista, ponta cabeça porque os caras tiraram a internet. E mesmo sendo um país comunista. Que loucura, Os jovens foram pra cara. rua, quebraram Foi tudo. eu não lembro, pai. Que droga, minha memória não ajuda. Mas teve Mas mesmo. rola isso aí, né? Eu falo muito às mensageiras, pastor, porque hoje, eu trabalho com sustentabilidade. Uhum, E dentro da minha área, eu optei por uma área social. uhum. E o que os ideais das mensageiras impactam muito? Porque na área social você lida com muita vulnerabilidade. Sim. E dentro da vulnerabilidade tem muitas questões assim que são debatidas lá, Uhum, que vêm contra o que você acredita. certo. E a graça, ela tem que ser soberana nesses momentos, porque o que você acredita não é a mesma coisa que outra Sim. pessoa acredita. Então essa imparcialidade vem da graça. Então você tem que ouvir e de alguma forma demonstrar amor com o que você ouve, mesmo sendo uma palavra agressiva, É um desafio. mesmo aí, sendo né? ofensiva, nisso você tem que tirar amor. É só pela graça mesmo, É a né? graça que faz isso, não somos nós. A minha personalidade é uma personalidade muito forte, Uhum. sempre fui de debater as minhas opiniões, tem que prevalecer, mas aí Deus foi mostrando que, não é assim. Para você ser instrumento, primeiro você tem que me ouvir. Para você ser instrumento, primeiro você tem que fazer o que eu desejo que você faça. Boa, você é um alvo da graça para poder ser um instrumento da graça, né? É isso. E no ambiente hostil. No ambiente Bem hostil, né? demais. E aí, os ideais da mensagem qual que é? Viverei em Cristo pela oração. Então, se você não ora, se você não busca, não tem como você ser instrumento. Uhum. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. A Bíblia é um guia. Então, tudo que você faz... Aliás, não é que eu não quero ler a Bíblia. Ali é ultrapassado e tal. Só que tudo que acontece no seu dia a dia, se você for buscar a resposta, você vai encontrar na Bíblia. Sem dúvida. É o Isso. manual do fabricante, né? Meu, é um manual Você conhece que... o pastor Marcos Vicente, do Abençoados, o motoclube? Motoclube. Então, ele criou uma Bíblia, que aí na capa da Bíblia vem Manual do Proprietário. É genial, cara. É genial. E o Mas que ele faz? Ele vai nos clubes de motoqueiro, onde eles se reúnem, e distribui essas Bíblias. Por quê? Faz todo sentido, né? Manual do Proprietário, pro cara que é da moto. Meu, genial. E é isso que é a Bíblia. Estratégia. Manual do fabricante, é isso, né? É uma realidade, porque se você quando você tem alguma situação, se você for buscar a resposta, é lá que você vai encontrar. Sim. Realmente é um manual de verdade, Muito é uma legal, estratégia né? boa. Boa, não. O pastor Marcos, ele tem umas tiradas assim para esse ministério do motoclube que são geniais. E isso é a graça, porque quando você está num ambiente que você tira alguma coisa tipo extraordinário daqui, Do nada. do nada. Não é do nada, né? É graça. É eu graça falo, que eu falo alcança. pra galera, é os do nada de Deus, né? É, meu, e Deus faz umas coisas mesmo. Aí a gente tá orando, tá não sei o quê, quando acontece, fala, nossa, não acredito. Pô, mas eu não tava orando pra acontecer isso aí? Os do nada de Deus? É graça. Dos do nada, como eu trabalho com questão ambiental, Boa. eu vou até falar sobre Já fala. falar propaganda assim no meu cálice. No meu não, né? É de Deus. Nas igrejas evangélicas, a gente utiliza os cálices na celebração da ceia, certo? Certo. E é acrílico, É, plástico. sim. Então, falando sobre reciclagem, eu falei, olha, eu olhei para esse cálice e falei, o que eu posso fazer com reciclagem com esse... Até então era lixo. Era lixo, porque você utiliza, é descartável, então você pega e descarta. Certo. Eu fui aprender sobre reciclagem, tá lá os 3 R's, reutilizar, reciclar e tal. Falei assim, olha, pai, o que eu posso fazer? Porque eu tô no meio ambiental, Uhum. o meio ambiental muito ativista. Uhum. Como que eu vou demonstrar o amor de Deus ali? Rapaz, é um desafio. Como que eu vou demonstrar o amor de Deus ali? Falei, pai, como que eu posso fazer? Eu disse, ó, reutiliza a embalagem. Reutilizar a embalagem. Aí eu Cadê? Dá outra aqui pra ver. peguei o cálice, no lugar do vinho coloquei adubo, no lugar do pão coloquei semente de girassol. Semente de girassol. Falei, vou distribuir. Aí eu fui num evento e tinha muitas pessoas lá do meio e tal. Falei, posso? Aí tinha um grupinho lá, falei assim, posso te entregar um presente?
Pessoa, presente, Ah, todo mundo gosta todo de mundo quer um presente. Quem não quer receber um presente, né? Sensacional. Porque aí a pessoa já desarma, Já dá né? um sorriso, né? Já tá com o coração Se preparado. você falar, tem um minutinho pra ouvir a palavra de Deus, Ah, você não. toma uma voadora, né? O quê? Crente? Não. É, boa. Quando eu falo presente, a pessoa fica... Claro. Olha, um presente pra mim, Maria? Sim, pra você, eu vou te dar um presente. O que é isso? Isso aqui é utilizado nas igrejas evangélicas, no primeiro grupo que eu estive, né? Pronto, o cara já quer soltar Igreja o cálice. evangélica... Ah, tá, mas isso daqui é pra poluir, né? Porque é plástico, é Já acrílico. começa, né? Aí já começou a colocar os debates. Falei, não, sabe por que não é pra poluir? Porque me deu a oportunidade de dar um presente. Isso aqui tem adubo e semente girassol. Sabe o que significa semente girassol? A pessoa, semente girassol é muito legal. Eu falei, então, o sol procura a luz. O Aliás, o girassol, girassol né? procura a Procura a luz. E a luz não é o sol? É. Então. Então, no meu caso, vou entregar para você essa semente que ela vai procurar a luz e você também vai ser direcionado para essa mesma luz. Eita. Que luz? Jesus. A nossa luz é Jesus. Eita, sensacional. Aí a velho. pessoa fica assim, tá, mas se eu plantar vai nascer? Falei, claro que vai. É semente, é normal, Vai, né? lógico que vai nascer. E vai nascer e você vai começar a notar como a flor vai procurar a direção da luz. E você faça o mesmo. Que Procura legal, Jesus. Deia. E vou embora. Que da hora. Eu falo velho. isso, Sensacional. vira as costas e vou embora. Falei, Senhor, Ah, isso é coisa de mensageiro, gente. mensageira tá vendo? do rei. É, então. E aí aqui, não dá pra você ver aí, né? Porque fica meio longe, mas tá escrito João 8,12, que é Jesus falando que é a luz do mundo, é isso? Isso, eu sou a luz do mundo. Sensacional. Quiser sair das E trevas, procura a luz. aqui tem um monte de imagens aqui, é isso, André? São signos? O que é Mas isso? que aqui? signo? Sou cristão. Signo. Eu não sei, vai saber só. Depois a gente coloca maior para todo mundo ver. Eu coloquei esse logotipo é das ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ah, ok. Para a área ambiental, os ODS é como se fosse uma bíblia. Tá. Então, tipo assim, quando a pessoa do meio olha isso aqui, ela identifica isso. Identifica que é o objetivo não sustentável. E Sensacional. os 18 objetivos são 18 objetivos. Ah, 18. Cada um fala sobre uma coisa. O objetivo 1 fala sobre a erradicação da pobreza. Tá. O 2 fala sobre a fome. Então, são 18 Ok. objetivos relacionados a coisas que a humanidade precisa mudar. Ok. Então, ele já tem uma familiaridade legal. com isso. E aí, você vai olhar, vai ver, opa, isso aqui é os ODS. Aí que a pessoa vai prestar atenção. E esse aqui no meio? É um versículo? Sim. É um versículo para você. Busca no Google e você vai conhecer. ler. Olha. E a pessoa pega. E, nossa, foi sensacional, porque quando eu cheguei lá e eu falei para Deus, falei, Senhor, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? O pessoal é contra muitas coisas que eu acredito. Como é que eu vou permanecer aqui sem me aborrecer, sem sair com meu coração, né? Sem perder minha fé nesse ambiente. Porque você acaba perdendo a fé com algumas coisas que eles falam lá. Pode ser. E aí Deus me mostrou que o que eles precisam é amor. Como que a gente vai demonstrar amor? Entregando um presente e dando um abraço. Tinha uma moça, passei numa situação, eu estava lá em Brasília. Ah, eu ia pedir pra você contar agora a história da mochila. Da mochila. É essa que você vai falar? Era É essa aí mesmo. Eu queria que você contasse essa história. Essa eu conto porque é sensacional. A moça lá, eu estava num quarto com uma moça e ela era contra o evangelho. Ela é Não gostava de não. crente. Eu tenho raiva desse povo. Aliás, quando eu entrei no quarto, eu falei, nossa, eu vou ter uma companheira de quarto, que legal. A moça André chegou. escondendo a Bíblia embaixo do travesseiro. Eu assim, falei, vou arrumar as coisas aqui, né? E a mulher chegou, porque esse quarto, oi, tudo bem, eu sou de tal lugar, tal. Eu falei, que legal. Então, né, cara, eu encontrei com uma pessoa na recepção, devia ser crente, essa raça, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, quem que essa mulher encontrou? Nossa. E ela falando mal e brigando, tal, não sei o quê, porque alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. E aí, como eu tava no quarto, ela tava conversando com a companheira de quarto. E aí ela foi falando, brava, tal situação, que eu não gostava desse povo, esse povo é isso, aquilo outro. E ela acreditava em outras situações. E ok, e eu fiquei escutando aquilo. Aí ela falou, vamos lá pra conferência? Vamos. Eu falei, você pode ir na frente que eu vou terminar de arrumar minhas coisas e eu vou. Eu vou orar aqui E pra a Deus me mulher guardar. saiu. E eu falei, Senhor, o que eu tô Tem fazendo aqui? misericórdia. Falei, pai, alguma coisa o senhor vai fazendo, não é possível que eu fique no quarto dessa mulher fica falando mal de crente e eu não posso falar nada. Porque eu também tava num ambiente que não era favorável, né, pra você ficar. E tem pessoas, infelizmente, pastor, que elas querem debater. Querem discutir. Ela quer a briga. Ela quer discutir. Então, quando você Parece percebe... que ela se alimenta daquilo, né? Ela Daquilo. precisa daquilo. Porque ela vai falando, aí vai aumentando a voz, aí a outra pessoa também responde na mesma altura, e quando vai ver, já tá na base da agressão. E não é isso que Deus mostra, não é isso que Deus fala. Porque você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não quer... Como você vai se amar? Você vai se amar se agredindo? Você vai se amar se xingando? Não, você vai se amar de uma forma melhor, né?
E aí eu peguei e orei e falei, pai, o que eu tô fazendo neste lugar? Aí eu saí de lá, fomos pra conferência, tá? Uma conferência de meio ambiente. E lá o que era mais falado era sobre a cannabis. E o meu pai amado, Gente do céu. vamos aprovar, tal, as leis que favorecem a cannabis. E eu falei, pai, Acho o que que eu tô quando você fazendo dá aqui? sementinha, os caras já até brilham os olhos. Olha. Que meu pai abençoado. E lá, escutando tudo aquilo, eu falei assim, por que eu vim pra cá? Eu saí da minha casa, deixei minha família pra ficar aqui escutando proposta de cannabis. Aí tô lá, questionando o Senhor na minha mente. Aí passou uma moça, falou assim, vamos juntar as mesas lá pra almoçar? Vamos todo mundo lá? Eu falei, vamos almoçar. Aí eu tava numa mesa com 5 mulheres, tudo feminista e ativista. Boa. Aí falando das ações que elas fazem e tal, não sei o quê. Porque não sei o quê, e algumas lésbicas também lá. E você E se falando assim, questionando. e eu lá, assim, balançando aquele sorriso amarelo. Falei, pai, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? O que eu tô Deus fazendo aqui? amado. Aí tinha uma moça lá, ela falou assim, Aí eu falando sobre vários assuntos, ela falou assim, eu não gosto de igreja, não gosto de Deus, eu não gosto de crente. E ela falou com uma mágoa na voz, na tonalidade, sabe? Não, porque eu tive um problema com a mulher da recepção que também era crente. Ela, não, mas sabe o que acontece? O meu questionamento não é só por causa das pessoas, é por causa de situações. Aí eu acredito que Deus tocou no coração dela para falar aquilo naquele momento. Ela falou assim, eu estava numa situação de tragédia, lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente não sabia o que fazer, todo mundo desesperado, não tinha polícia para nos acudir, não tinha segurança nenhuma, porque as delegacias também estavam alagadas, não tinha policiamento. E aí começou aquela questão de homens Sim, fazer de aquelas abuso coisas e tal, com crianças, procurando Nossa, meninas para abusar. misericórdia. E aí quando você está num ambiente desse, num cenário como esse, você fala, cadê Deus? Aonde Deus está neste momento? Porque não eram mulheres, estavam sendo abusadas, eram crianças. Eles estavam atrás de comida e brigando. As pessoas tinham que se refugiar de alguma forma para sair desse grupo. E ela falou que ela estava lá, teve que enfrentar algumas pessoas lá e ela falou que foi bem difícil. Ela, onde está Deus nisso? Eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que eu vou falar para ela, né? Como que eu falo pra ela que Deus tá aqui de alguma forma, Falei, né? como que eu vou falar para ela? Aí passou. Terminamos o almoço, voltei pro quarto e a minha companheira também ficou lá. Ela falou, vou ficar mais um tempo aqui. Eu falei, então eu vou voltar pro quarto. E chorei bastante, pastor. Porque eu não sabia o que responder para ela. E aí foi nesse momento que Deus falou assim, entrega o cálice. Falei, como é que eu vou mostrar? Com um versículo ainda, todo mundo falando mal de crente, como é que eu vou fazer isso? Aí Deus tocou, entrega o cálice. Tinham 3.000 pessoas. No dia seguinte, na hora do café, o que essa mulher fez? Sentou na minha mesa. Isso. Falei, Senhor, é para me entregar o Pra cálice. entregar mesmo, Pra me entregar o cálice. E eu falei, tudo bem, querida, tudo bem, como é que você tá? Falei, não, eu tô bem também. Falei, posso te entregar um presente? Ela, pra mim? Falei, é pra você e tal. Falei, só isso daqui, eu tô reutilizando essa embalagem, era utilizada na igreja evangélica. E ela ficou bem assim, era vinho e pão, e eu coloquei adubo e semente girassol. Sabe que semente girassol significa felicidade, né? Ela, é verdade. Falei, então, eu desejo muita felicidade pra você, posso te dar um abraço? Ela pode. Ela pegou, levantou, deu um abraço nela e falou assim, olha, não sei o que acontece com você, mas a sua energia é diferente. Eu gostei do seu abraço. Olha aí. E aí eu peguei o contato dela, depois desse momento eu não a vi mais, porque eu acho que era aquilo que Deus queria. E aí eu entendi que é amor que eles precisam. É amor que as pessoas precisam. Então, aí, é a graça. Aí sua companheira de quarto queria uma mochila. Aí a companheira, revoltada, que ela era brava, brava com tudo. Aí teve uma questão lá acho que veio uma carga irregular, e aí ficou presa na alfândega, eram mochilas. E eram mochilas boas. E aí foi distribuída lá para os conselheiros, os conferentes. Aí eu peguei, eu tava na fila, só que a fila tava muito grande, falei, vou ficar nessa fila não, depois eu vou. Aí eu peguei, fui embora e a minha companheira ficou na fila e pegou uma mochila preta. As primeiras que foram distribuídas foram pretas. Ela falou assim, eu não quero mochila preta, porque eu não gosto de mochila preta, não quero preta, não quero preta. E a mulher pegou... brigar. Não, ela queria brigar. Reclamando e tal. Aí eu tava saindo, na hora da janta, chegou ela com, porque eu tô brava hoje? Porque eu sei o quê, mas só hoje, minha querida, você tá brava? Porque eu queria mochila, Eu falei, tá bom. Aí Deus tocou no meu coração. Ela queria de uma outra cor. Ela não queria mochila preta, porque não combinava com as roupas dela. Ela queria uma mochila rosa. Rosa, ok. Aí você, eu quero uma mochila rosa porque eu gosto de roupa rosa, porque eu queria tanto uma rosa e tal, porque tinha algum significado lá pra ela. Tá. E aí ela queria dessa cor. Aí eu falei, tá bom.
Falei, como que eu vou fazer, pai, pra fazer? E por isso que a graça é maravilhosa, porque é a graça que nos toca no coração, né? Uhum. Aí o Espírito Santo foi falando assim, ó, vai ela até lá que eu vou fazer algo por ela. Por mais que eu tenha falado tanto mal da igreja. Por isso que a graça é muito importante. Que é o Ainda amor. bem que Deus não pensa igual a gente. Não né? pensa igual a gente. Falei, mas eu vou ter que ajudar ela, mas ela vive falando mal de crente, mulher perturbada, vou ter que ajudar. Vou ajudar. Aí eu cheguei lá na fila, não tinha ninguém mais, as pessoas já tinham entrado, porque tinham parado de distribuição, porque ia ter um evento. Aí eu cheguei na segurança e falei, moça, eu posso só pegar aí, porque eu não tava na fila? Ele falou assim, pode, mas vai rapidinho que a gente vai fechar. Aí eu cheguei na recepção, tinha um monte de mochila preta e a Rosa. A Rosa tava lá. Tava lá. Aí eu falei pro rapaz, moço, posso pegar uma mochila? Ele pode. Aí me pegou meu telefone, porque eles marcam lá, né, pra não estar 2 vezes pra mesma pessoa. Aí ele pegou e me deu uma preta. Eu falei, moço, você me dá uma rosa? Ele, você sabe que não pode escolher? Aí, é aqui pegar, tem que levar. Eu falei, então, mas aqui é pra algo muito especial. Ele, tá bom, vai. Nossa. Por que ele me deu? Porque Deus tocou no coração dele. porque Porque lá, na hora... Do nada ele te deu, né? Do Tipo, nada. Do nada. Porque é o Espírito Santo que tava ali. Aí eu peguei e saí toda feliz com a mochila rosa. Aí teve o evento, que era uma palestra de uma autoridade. Quando terminou, ela veio e falou assim, eu falei, se você vai pra onde agora? Eu falei, eu vou lá pro quarto. Tô meio chateada por causa que eu não queria essa mochila. Falei com 4 pessoas, inclusive um homem, que tava com a mochila rosa. O que ele vai fazer com a mochila rosa? Por que ele não trocou quis comigo? trocar. Por que não trocou comigo? Eu falei assim, você pode dar a sua mochila pra mim? Ela, eu não quero mesmo isso daí. Eu falei assim, você vai me dar a sua e eu vou te entregar a minha. Aí eu entreguei ela, mochila rosa? Falei, eu peguei pra você. Nossa, mas essa mulher ficou feliz. Não, é... Ela ficou toda pela, nossa, mas por que você... Falei, peguei pra você, porque você é especial. Nossa, essa mulher quase chorou. Nossa, Quase tá chorou. vendo? Me abraçou. Aí eu peguei e fui pro quarto, ela foi lá com as amigas dela lá no movimento que ela segue. E aí, quando ela voltou, ela falou assim, André, eu falei pra todo mundo de você que nossa, como eu tô feliz de ter você aqui comigo no quarto e tal. Então, ela mudou. Olha aí. Porque ela só precisava de uma demonstração de amor, é só isso. Pois é, né? Mas toda essa força, né? De ódio, de briga, de... Precisava de uma demonstração de amor. E aí, a mochila, mas foi aquela, parece que é uma criança que ganha aquele presente, aquela calói, Uhum. foi a mochila pra ela. Você viu esse negócio de aquela calói, né, gente? Entrega a idade da pessoa. Eu sou nova. Ninguém fala mais... Eu vi uma propaganda. Ninguém fala mais de calói. E aí ela falou assim, Que da hora, no dia né? seguinte dormimos, no dia seguinte vamos tomar café. Ela falou assim, olha, sabe por que eu fico nervosa com crente? Não gosto de Deus? Por quê? Então, porque eu perdi meu filho. É, tem um porquê. Tudo Sabe por aquele quê? filme Deus Não Está Morto, o primeiro, né? Que o professor lá tinha perdido a mãe. Sempre alguma coisa que a pessoa não tem pra quem culpar, então vamos culpar o Deus. Porque o Deus não tirou de mim, porque o Deus fez. E ela começou a falar a história Porque dela. Deus não estava no Rio Grande do Sul, porque Sempre todas isso. as mazelas, né? E aí eu fui começando a entender por que ela é tão amargurada, tão negativa. Por causa que ela estava passando por muitas coisas. Eu sou mãe também. Sim, Eu sim. imaginei uma situação dela, né? De um adolescente, até adolescente, 16 anos. Foi acometido de uma doença e Poxa vida. acabou falecendo. E aí eu entendi que o que as pessoas precisam é do amor de Deus. Uhum. E nisso, pra você dar amor, você tem que ter amor, né? E aí, Sim. e nem sempre você acorda com o amor de Deus, nem sempre você acorda com aquela... todo crente é feliz, todo crente não tem conta pra pagar. Cheio de amor, Cheio de pra amor distribuir, pra né? dar. Aí alguém passa por motoqueiro passa por você, te xinga, você tá com Deus amor abençoe, pra dar. Não é assim, não é. Deus te leve. Eu conversei com a Isabela, falou assim, a minha filha, por que esse presidente que não sei o que, eu falei, filho, o pastor falou que é pra orar pelas que orar, autoridades, orar pelas pessoas que estão acima de nós. Eu vou orar mesmo, Senhor, que leve esse homem daqui. Calma, Porque jovem. ele já ficou muito tempo nesse mundo, leva ele embora. Não foi isso que o pastor falou. Não era essa oração não, jovem. Não foi isso que o pastor falou. A gente tem as Calma nossas... o coração aí. As nossas Questões também, né? Não é que não tem. Claro que tem. Agora, eu tava até lembrando daquela canção Ousado Amor, né? Que a gente Nossa, canta na maravilhosa. igreja. E aí ele dá a ideia do amor de Deus, que ele cruza as barreiras, né? As mentiras, ele passa por cima para poder nos encontrar com esse amor. E acho que da mesma forma ele quer que a gente haja, né? Porque vai ter barreira, vai ter oposição, vai ter pessoa ferida, vai ter pessoa
que tá tentando entender a vida, o mundo e tudo que acontece e não encontra a resposta, né? Então a gente também entender que pode ser esse processo que a gente vai viver, né? Uma aproximação. Aliás, eu creio que é a melhor forma, né? Através dos relacionamentos intencionais, né? A gente tá nessa, igual você, através disso aqui, através de pegar a mochila rosa pra menina. São movimentos intencionais que a gente faz pra tentar levar a mensagem. Agora, um outro assunto aqui, antes da gente cair de vez nessa parte aí do que você tem feito. Você lembra como a gente se conheceu, Andréia? Qual que é a sua primeira... Eu sei que você toma cogumelo do sol e tal, isso aí pode ajudar. Então, a sua muito memória... bom nesse podcast, cara. É bom que fica gravado, porque eu quero processar essa pessoa. Falando isso, eu tô tentando ajudar, pô. Tô falando que eu confio na sua memória através da Top Term. Eu não venho mais. Ó. Eu nem sei minha lembrança. Eu perguntei, mas tô tentando lembrar aqui. Então, a gente tava na Central de Casa Verde. Aí o pastor Jurandir, ele foi acometido de uma doença lá, precisou sair. Voltando, lembrando assim de como foi o processo. E aí eu assumi como presidente de exercício. E aí eu fui conversar com o pastor Carlos. Aliás, não fomos conversar com o pastor Carlos. O Espírito de Deus também tocou no coração dele. Porque a gente chegou lá, ele falava assim pro Jair, tá tudo bem? Jair, tá tudo bem. André, tá bem? Tá tudo bem. Isso porque a gente tava vivendo uma turbulência muito grande na igreja. Sem pastor, imagina. Aí ele perguntou de novo, vocês estão bem? Não, tá tudo bem. O Jair, não, tá tudo bem. Ele, gente, não tá bem. Eita. Eu falei, como é que ele fala um negócio desse? Porque o pastor Carlos também tinha esses negócios, né? Tem uns cases. Aí eu falei, pastor, assim, não é que não está bem, mas poderia estar melhor. Ele, por quê? Eu falei, então, porque o pastor Jurandir... Porque estamos sem pastor. Ele ficou doente, e aí eu assumi como presidente da igreja. Ele, o quê? Eu quero vocês dois aqui amanhã. Você e o Jais. Eu falei, mas por quê, pastor? Ele, porque se essa igreja for pra frente, ninguém vai lembrar de você, mas se essa igreja cair, você vai ser a pior pessoa da região. Eu falei, nossa, que pastor. Que isso? Agora ficou tranquilo, né? Era pra isso? Eu falei, mas eu não falei que tava bem, agora não ficou mais bem. Agora azedou, Aí nós fomos no dia seguinte lá falar com ele foi nos orientar, porque a gente nunca tinha passado por processo de sessão pastoral. Ele não sabia nem como é que funcionava isso. Bem assim, inocentes. E aí ele falou assim, olha, eu vou ajudar vocês, conversar com a igreja, preparar a igreja para esse processo de sessão pastoral e vou indicar um pastor para sua igreja. Eu falei, tá bom. Aí nós fizemos uma reunião, portas fechadas, só os membros da igreja. Ele foi explicando como é que era o processo de sessão pastoral e que atualmente, como eu era secretária e não tinha vice-presidente, então eu assumi como presidente de exercício. Ele foi explicando para a igreja tudo. E aí ele falou assim, olha, semana que vem a gente vai conversar com um pastor para vir assumir aqui a igreja, para trabalhar aqui na igreja nesse processo de sessão pastoral. Eu falei, tá bom. Aí, quem chegou? Pastor Haroldo. Foi nesse rolê aí, né? Esse rolê que chegou o pastor Haroldo. Então acho que foi aí mesmo, Porque eu lembro que teve um café da manhã. Eu cheguei no Bom Retiro, vindo da Vila Zate, né? Um domingo, falei, pastor, eu e a Gabi, a gente orou, conversou, a gente tá vindo pra cá. A gente vai ser membro aqui da igreja. Falei, decidiram, estão vindo? Falei, então tá, então vamos orar e tal. Falei, então você veio pra ser discipulado, pra aprender? Pastor, então tá bom. Então domingo que vem, a gente vai numa igreja tomar um café lá com os irmãos, que eles estão sem pastor. Então eles estão precisando de ajuda lá pra ceia, pra levar ceia pros irmãos que não estão indo na igreja, coisa assim. Você topa? Eu falei, claro. Mas eu tô nessa de vamos ajudar os irmãos, né? Só isso. São sem pastor, vamos ajudar. Beleza, aí fomos no café. Aí eu lembro que na reunião ele explicou tudo isso aí, né? E o pessoal falou, pastor, mas você tem algum pastor que você poderia indicar? Ele falou, o Haroldo. Eu falei, eu? Falei, não é pra ser pastor da igreja, era só para ajudar. Eu falei, não, vai vindo aqui, vai. Me conhecer na igreja. Aí foi aí que a gente se conheceu, né? Foi, nesse dia. Aí foi por aí, acho que era, salvo engano, era 2012 ou 13. 12 ou 13, acho que foi 13. Foi 2000, foi 2012. 12? Foi 2012, sabe por quê? Porque a gente tinha feito o aniversário de 40 anos da igreja. Então tá. Aí depois do aniversário de 40 anos, aí que aconteceu foi recebido com esse café maravilhoso. Foi aquele não, café não era pra mim não, já. Era. No café ele me indicou.
Vocês nem sabiam quem eu era. Aí ele falou, pastor Haroldo, conheço ele, conheço a família, conheço a igreja, nananana. Aí eu lembro que eu fui falar num culto de Páscoa, tipo 6 horas da manhã, não sei de onde que vocês tiram esses negócios. Culto da ressurreição. Misericórdia. Quase que eu nem dormi pra poder ir. Aí fui e tal, e depois vocês me convidaram pra ser interino lá, né? Aí eu fiquei, acho que até o final do ano, né? Foi uma experiência. Foi muito bom. Uma experiência boa. Aliás, no dia aprendi muito. No dia que foi a posse, né? Que o pastor interino. Aí eu tava dirigindo um culto, foi aquela risada toda que eu falei assim, gente, como presidente de exercício, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E eu vivi emoções de verdade, antes da chegada do pastor. Citou esse versículo aí. E teve uma irmã que ia fazer a leitura, você lembra ou não? Acho que não era a Carla? Não lembro se foi a Carla, mas também 2012, faz tempo, hein, caramba. A esposa do irmão João, que às vezes ele esquecia na igreja, que já não... Ai, coitado. Ele tinha memória, né? Tinha. Com delay ali. Ele tinha um problema na memória. Ele tinha uma Brasília. Aí levava a Benedita. Aí levava a Dita. Levava a Dita. E teve um dia que ele ficou assim. O Jais, que era terrível. Antes que ele chegou em casa, falou, Dita, pode abrir o portão. Dita? A Dita na igreja. Mas era direto que ele fazia isso. Ele saía, achava que ela tava no carro e ela não tava. Aí teve um dia que o Jais era terrível. E ainda é terrível. Ele falou assim, nós vamos fazer um café num sítio. Aí fomos todo mundo e a Dita não foi. O João foi. Aí o Jais chegou assim, ô João, cadê a Dita? Ele, a Dita? Cadê a Dita? Nossa. Cadê a Dita? Esse homem ficou desesperado procurando a Dita. A Dita não tinha ido. Todo mundo sabia que ela não tinha ido. Ela não ia mesmo. Ela não tinha ido. O Jais foi atentado. O Jais foi atentado. Esse homem ficou vermelho. Gente, onde que tá a Benedita? Gente, eu esqueci a Dita. Falei, não, João, você esqueceu. O Jais, fala pra ele que era brincadeira. Era capaz dele sair daqui pra ir buscar. Ele ia buscar, coitada da Dita. A Dita tinha compromisso, ela não podia ir. Mas várias histórias engraçadas tinha ali, né? Muita história. História é muito boa, né? É muito se a gente chorou, se sorriu, né? Eu lembro que eu levei o pagode lá também. Teve os irmãos que ficaram chateados comigo. Não é coisa de crente. Meu, eu tava lá na época que não podia entrar bateria. Aí me veio o pastor com um pagode. Foi o Coral Cristolândia e depois o pagode lá embaixo lá. A graça nos alcançou literalmente naquela igreja. Só pela graça. Cristolândia era terrível, né? Vamos chamar o Cristolândia, todo mundo empolgado. Nossa, Ministério Cristolândia. Aí quando chegou o ônibus, que não virava nem a rua, porque aquele ônibus não cabia ônibus na rua, aquele monte de amarelinho descendo. Falei, gente, tem comida pra todo mundo. E os caras comem, velho. Os caras são bons, hein? Irmã Andréia, mas você não falou que eu falei que era 20, não, tem 44. Falei, sério? Aumenta porque eu acho que eles juntaram duas unidades. Era pra ir só uma e acabou que juntaram duas e foram. Mas foi benção, Não, foi benção. Demais. Muita história, né? Muita história pra contar. Foi ali mesmo. Aí depois, gente, depois eu não fiquei na Central de Casa Verde, eu fiquei só um período de interino, né? Por isso que eu vivi emoções. E eu chorei bastante. Ficaram bem lá, mas ainda assim decidiram. Depois aí eu fui pro Bom Retiro. Aí eu fui, né? Aí o pastor Carlos me chamou pra trabalhar lá e fiquei no Bom Retiro no meio. Daqui a pouco chegou você e o Jason lá, né? Malicuia. São várias histórias, né? Mas esse dia eu tava conversando com o Aná e com a Kay também. Nossa. Porque eles também depois foram pra lá. Então tudo isso foi virando história também, né? Sensacional. Aquele acampamento que o pastor organizou. Que aí foi o... Dos jovens. Isso aí foi 2015, eu acho. Eu acho que era. Foi 2015. E o Jais foi dirigindo a perua com o filho do pastor e um monte de crianças tirando racha na Dutra. Acho que era a Dutra, naquela, sei lá. Nossa, eu não sei, tô sabendo agora. Pois é. Quase tomou o carro. Falei, meu Deus do céu. Misericórdia. Foi o sítio lá em... acampamento... Bom, refúgio, não. Que na frente tinha um outro acampamento com tema bíblico que era da mesma dona. Lá era Recanto dos Vencedores. Verdade. Que teve aquela festa fantasia. Nossa, lá, lembra? Não, todo mundo... Falei, gente, a gente tem que ser criativo, porque o pastor Haroldo é criativo. Não, mas vocês foram de incríveis. Foi muito legal, né? Família incrível. Falei, nós estamos em 4, né? Vamos de família incrível, muito legal. Não tinha Lolo ainda, deu certinho, né? O Jais com aquela... Ele, eu não vou usar isso aqui. Você vai usar aquela sunga por cima da calça. Por cima... Não, pior que ele usou na calça leg, né? O Jais vai
colocar calça leg. Eu não vou usar. Vai usar a calça leg. Mano, hora que ele saiu com aquela leg vermelha, com aquela sunga por cima. Meu Deus, nossa, olha isso, foi cara. zoado. Os Zoado caras fazem demais. por amor ao reino de Deus isso aí. E eu cometi um sacrilégio, quase fui de freira, né? Assim, Meu. o pessoal ficou maluco. Né? Nossa, todo mundo lá gastou dinheiro pra comprar fantasia. Qual a Alu- melhor? Teve gente que alugou fantasia e pra tal. ganhar o prêmio. Tinha que ganhar o prêmio. Competitivos, imagina. Imagina, nem De um forma pouco. nenhuma. Aí me chega passando de freira cantando a música. Nossa, o Happy Mudança Day, né? de hábito. Ai, foi muito Cara, bom aquele aquilo ali. acampamento foi top Foi. demais, mano. Ele foi ficou pra muito história, bom. que foi pra história. Nos Fala- conhecemos, tal, depois mudamos de igreja, servimos junto em outras igrejas. Pode falar, perdão. Foi muito bom o acampamento, foi muito divertido, mas a parte que mais ficou gravada no coração foi a conversão daqueles jovens e adolescentes. Quando teve, Bênção, né? quando teve a mensagem, aí teve o apelo, aqueles jovens chorando, se derramando, voltaram diferentes. Sim, Os pais falaram assim, foi um nossa, tempo bom demais. O que aconteceu? O que E o aconteceu com pastor meus filhos? Carlos falou, falaram alguma coisa de pastor no acampamento lá? Tá todo mundo me ligando, me mandando mensagem. Mandaram ligar pro pastor? O que é? Mas ver aqueles jovens transformados foi assim. Aquele algo acampamento foi sobrenatural. benção demais, né, meu? Foi benção mesmo. Bom, e a ideia? Agora já mais hoje em dia, aí que eu queria falar com você, como que você vê a graça de Deus através da sua vida? Você tem algumas atuações aí, né? Tem. Aí eu tem tenho que te bastante. perguntar, né, André? O que que o crente, apesar que você já deu algumas pitadas dessa conversa, né? Mas vou começar por aqui, que o crente tem a ver com o meio ambiente que você tem se envolvido. Que área que você tá hoje e vamos começar por aí. O Olha, que um crente tem que fazer nesse negócio aí? meio ambiente é algo assim que Deus colocou no meu coração e eu não entendi até agora por quê. Uhum. Mas por que meio ambiente, pai? Porque eu acredito que, como eu trabalho com energia solar, então eu trabalho com sustentabilidade, né? Sim, tá ligado, Movendo né? energia limpa. Então, assim, tem alguma conexão. Mas o que eu entendi da questão ambiental, de eu ter entrado, e isso foi um rapaz que me falou, o rapaz é um bandista, ele falou assim, Andréia, sabe o que eu acho legal da sua área? É que se você está conversando com pessoas sobre religião, eu sou o bandista. Se eu estou conversando com o evangélico, a gente vai entrar em choque, porque eu creio numa coisa e ele vai crer outra. Se a gente falar sobre política, eu Pode sou de entrar em esquerda choque. Uhum. e a pessoa for de direita, nós vamos criar em choque. No seu caso, não. Você fala sobre o meio ambiente. Então, você consegue circular em qualquer ambiente. Interessante, né? Te dá essa... Eu falei, nossa, que legal que ele falou. E é realmente nisso mesmo. Realmente vão abrindo portas, né? Essa história Abre que você muitas contou, portas. você tava em Brasília lá, Estava né? lá em Brasília. Eu já fui para Congresso em Brasília Brasília. bastante vezes. Então, como meio ambiente, fui para Brasília em várias conferências, né, por conta das questões ambientais. Nessas conferências, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas que precisam do amor de Deus. Sim. E não é pregando, porque eu não sou pastora, não sou missionária. Sou só mensageiro. Sou só mensageira. Mas eu sou mensageira do rei. E nesse período, eu entendi que as pessoas só precisam falar. Elas só querem alguém para elas falarem, alguém que ouça o que elas estão falando, alguém que demonstre amor sem julgamento. Porque em alguns momentos as pessoas jogam muito. E hoje, falando de hoje, a minha opinião prevalece, tem que prevalecer. Como eu estou num ambiente político, então quem é de direita, de extrema direita, discute com relação a direita e extrema direita. Quem é de extrema esquerda, vai discutir, mas eles são opostos, mas com as mesmas formas de agir. Ok, entendo. Só são de opiniões diferentes, mas agem da mesma forma. Então, eu quero eliminar fulano, porque eu quero eliminar ciclano. É como se você, pensando em times, né? Você é torcedor de um time e aí você age assim, assim, assado por aquele time. O outro torce pro outro time, mas age da mesma forma, mesmos meios, mesmas ideias, mesmo. Só muda a cor de camisa. É justamente entendo. isso. Mas age da mesma forma. Então, a questão ambiental é interessante porque você fica no meio. Uhum. Então, você não puxa nem para um lado nem para o outro. Tenta achar um equilíbrio ali, né? E a graça traz o equilíbrio. Uhum. Você não vai nem para um lado nem para o outro, mas você entende que você sendo imparcial ali, você pode demonstrar o amor de Deus ali. Certo. E eu entendi isso com a mochila. E eu tava com tanta bronca naquela mulher reclamava tanto. É a pior coisa você estar num ambiente com alguém Sim, reclamando. sim. Nossa, parece que o ambiente fica pesado. E tava mesmo pesado. Mas depois de eu entender que ela só precisava de um abraço, precisava de uma demonstração de amor, o clima ficou diferente.
Ela até se abriu pra falar o porquê Porque daquela resistência daquela toda, essência né? toda. Então, as pessoas têm alguma coisa dentro delas que faz com que elas ajam assim, e a gente não vai enxergar isso de forma nenhuma. Quem vê isso é a graça. Uhum. É Deus que vê essas pessoas e Ele que age de uma forma assim graciosa sobre todas elas. Por isso, quando o pastor falou que o sol é para bons e maus, é isso mesmo. Porque a gente, para mim, aquela pessoa é má. Uhum. Que foi a primeira visão que eu tive dela. Ah, que mulher chata, meu, que eu só reclamo. Mas lá dentro, Deus viu que ela precisava só de alguém que amasse, que demonstrasse amor. Só isso. Uhum. Que era uma carência. Aí, hoje você tem atuado através da secretaria? É isso? Não. Hoje eu sou conselheira de meio ambiente da Conselheira. subprefeitura da Casa Verde. Então lá eu fui. Olha como Deus faz as coisas. Uhum. Eu cheguei um amigo falou assim: André, vamos participar do processo eleitoral do Conselho de Meio Ambiente? Meio ambiente? Ah, vamos. Aí eu peguei, fiz as minhas propagandas, tal, não sei o quê. Ele, André, você foi eleita. É sério? Não procurei nada, mas era um plano de Deus. Conselheira do meio É, ambiente. era Deus que estava com o plano ali, fazendo as coisas ali. Aí as pessoas falam de planta, de como plantar, de árvores. Ué. Ué. Ah, vamos plantar, vamos fazer plantio, não sei o que, não sei o que. Planta. É, Plantar árvore, e eu lá? escrever um livro. muda calada, porque não é uma área que eu domino. Se fosse eficiência energética, ok, mas a área de Ok, plantio, nada. Falei, ah, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo bem, você vai agir de alguma forma. E aí, nesse meio tempo, em vez de fazer plantio, Deus me colocou num direcionamento para cuidar da área de reciclagem. Aí eu peguei e falei com algumas pessoas, olha, eu vejo muito descarte, porque a minha subprefeitura é de zeladoria. Então a gente fala muito sobre descarte incorreto de resíduos. Porque o pessoal joga lixo em tudo quanto é lugar. Então parece que a cidade é suja, mas não é a cidade é suja. As pessoas que não têm educação e ficam descartando da forma Por que tá errada. suja, né? Tipo assim. A prefeitura faz o seu papel. E ela faz mesmo. Não estou para defender. Não, tem lá os prefeitura. catabagulho lá, né? Um Tem. projeto que vai Tem muitos projetos. tirando o entulho da rua. Mas cada cidadão produz 1 quilo de lixo. É muito muita lixo coisa. por dia, não é por coisa. São 120 mil toneladas. É muito resíduos que a gente produz. E aí, a prefeitura faz o papel dela, de catabagulho, os coletores e tal, vários projetos com relação à educação ambiental, só que as pessoas continuam descartando na forma irregular. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, vou começar, acho que eu vou trabalhar nessa área. Porque de plantio eu não entendo nada de árvore, vou trabalhar nessa área. E aí, pensando bem, o meio ambiente, ele tem várias nuances, né? tem vários atuar. nichos de atuação. Então não é somente, quando as pessoas falam de questão ambiental, pensa somente em árvores. Pensa na árvore, é verdade. Somente na árvore, só que a gente tem água, tem terra, tem resíduos, tem tantos. Tem tudo. Tem muitos cuidados que a gente tem dentro dessa mesma pauta ambiental. Eu falei, vou partir para esse lado de resíduos, que eu acho interessante cuidar. Mas por que eu olhei para o lado do resíduo? Porque eu tava, um amigo nosso bateu o carro do Jais, ele falou assim, André, eu preciso do seu carro para trabalhar. Eu falei, então tá, vai. Aí ele foi com o carro. E eu fui participar de um evento. Quando eu voltei de condução e eu desci perto do mercado. Falei, eu vou no mercado lá. E tava promoção de arroz. Eu falei assim, eu vou levar arroz, tá barato? Eu falei, vou levar arroz. Peguei 2 pacotes de arroz. A hora que eu saí, tava um sol de 90 graus. Nossa. E a distância do mercado para casa não é a distância, é uma quadra. Aí eu peguei, fui indo reclamando. Falei, Senhor, que saco. O cara bateu o carro reclamando. Senhor, eu não falei não. Só não falei palavrão. Mas o resto eu reclamei bastante. As mensageiras ainda me limitam. Eu reclamando de andar num sol, aquela sacola pesada e tal. Aí passou por mim uma catadora. Com um carrinho lotado. E ela passando. E a fisionomia feliz. E eu rancorosa por causa de 2 sacolas. Por causa do arroz. Por causa de 2 sacolas de arroz. Aí eu peguei, fui na companhia, olhei pra ela assim e falei assim, tudo bem, meu nome é Andréia, qual que é o seu nome? Ela falou, Maísa. Aí eu fui conversando com ela, falei, sabe que hoje eu me senti uma pessoa medíocre. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tô reclamando por causa dessas 2 sacolas e você com esse carrinho. Ela, então, eu já fui pesar um, agora eu busquei outros e o primeiro que eu fui pesar era 100 quilos. 100 quilos? Você tá da onde? E ela falou que ela estava umas 4 quadras buscando numa empresa que tinha descarte de papelão, e ela enchendo o carrinho e vindo para poder pesar, vender e tirar o dinheiro para pagar aluguel. Pastor, eu me senti minúscula diante daquela mulher. Nossa, que choque de realidade. Muito grande. Aí eu falei assim, você tá indo pra onde? Se tivesse de carro, você não tinha nem visto ela, né? Não tinha visto. E aliás, ela falou assim, eu sempre passei por aqui. Nossa. É mesmo, sempre. E eu nunca te vi. Falei pra ela, nunca te vi. Aí, depois disso, eu chamei ela pra tomar um café. Ela pegou, eu dei um copo d'água pra ela, foi lá para o depósito. Falei, mas onde que é? Ela falou, você é ali no Lagnimu, passou o endereço. Aí eu peguei, quando já chegou, eu peguei o carro e fui até lá. Aí eu conversei lá com o dono do depósito, era Beni Sucatas. Pessoa sensacional, Beni.
Ele foi falando como é o processo lá, e aí eu comecei a olhar de forma diferente para os catadores. Entendi. E aí comecei a reparar que na minha frente passam muitos catadores. Falei, gente, Não, como é que eles são invisíveis, vamos dizer assim, né? Porque se você for prestar atenção. tem muitos catadores? Eu fiz um mapeamento na minha região, ali da Cachoeirinha, Limão e Casa Verde, que é do distrito da subprefeitura, tem 750 catadores. Nossa. É muita gente, fora os que não... Os não cadastrados, né? que não estão nesse meio. Que estão lá, pegam o resíduo, depois vêm, depois não voltam mais para os depósitos, né? Uhum. Mas tem 750 pessoas ali. Falei, gente, é muita gente. Aí eu fui conversar com a Maísa tem uma história muito triste, muito sofrida, tal. Ela veio do Paraná, chegou aqui em São Paulo com um companheiro que batia nela todos os dias, ela ficou Nossa. grávida, apanhando na gravidez. Vulnerabilidade total, né? Total. Ela falou que teve o filho dentro de um abrigo. Nossa. E aí, quando chegou um momento que ela não conseguia mais ficar no abrigo, teve que sair para ir para uma comunidade. E lá na comunidade ela começou a criar o filho sozinha. Que história, pastor. Quando ela Nossa, começou a falar, velho. meu Deus, pai, é o lugar que eu vou trabalhar. Foi onde seu coração. Foi aí que a graça de Deus me encontrou comigo ali, com ela. Falei, preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. E aí Deus foi trabalhando no meu Que coração. legal. Aí quando terça e quinta, que é a época de coleta lá da rua, e aí eles passam antes dos coletores, né? Do caminhão de lixo. Eles passam antes para eles pegam o que for necessário para eles poderem pesar. E aí, terça e quinta, eu faço uma bancadinha lá com café e um lanchinho. Aí quem Que passar da lá, hora. eu dou o cafezinho para chamo o pit stop do catador, né? Ah, que legal. Aí eu coloquei umas cadeirinhas, algo muito simples, né? E aí passa mas 2 pra ou 3. Eles, cara, eles são invisíveis pra São maioria. E aí eles falam assim, nossa, que legal. A gente pode sentar para conversar? Pode. Aí sento lá, conversa. Nossa, que Uma legal. história... E eles são felizes, pastor. Esses dias eu vi umas fotos lá, você e o Jais reformando Aí uma dessas. Desses carros. Como eles chamam? Carrinho? Carroça? eu chamo de carrinho. Carrinho. Chamo carrinho. Aí eu vi o Jais reformando Foi. A Maísa me ligou, ela falou assim, Andréia, eu tô com o carrinho aqui, mas como ela carregou muito peso, então ele cedeu uma parte que era soldada. O peso que ela carrega é suficiente pra fazer ceder o carrinho, né? Pois é, e era de ferro, né? Aí precisava de uns pontos de solda ali. E ela tem artrose nos 2 joelhos, pastor do céu. Ela tem vários problemas. No dia que eu fiz o café lá para esse primeiro dia, aí pegou, sentou a Maísa e o Bahia, que eu também passo na região. Aí ele falou assim, nossa, eu tô com uma dor no braço, porque eles ficam puxando aqueles, né? Aí ela falou assim, eu tenho uma atadura aqui que eu uso no meu joelho, que eu também tenho artrose. Então eles começaram a falar das Entre doenças. eles tem a solidariedade ali. E ela pegou lá e foi fazendo a faixa nele. Eu fiquei olhando e falei, gente, que legal essa coletividade que eles têm um com o outro, sabe? Porque eles estão na luta, então eles sabem a luta que um outro tem, né? E aí mas ela falou assim, eu tenho o meu carrinho, ele deu um problema aqui na base dele e eu não consigo mais carregar a coisa, porque ele tá ficando muito mole. E aí furou o pneu e tal. Aí eu falei assim, mas então você traz, mas deixa ele aqui. Porque aí no dia seguinte você passa aqui pra pegar. E ela, tá bom. Aí pegou, deixou o carrinho lá, sujo o carrinho. E ela também tava bem sujinha e tal. Eu falei, você vai pra onde agora? Ela, vou pra casa, você quer carona? Eu falei, não, eu vou buscar meu filho ainda. E ela vai. Tipo, é o dia a dia dela, né? Ela pegou, foi buscar o filho dela e o carrinho pegou e ficou lá. Você falou uma vez da distância que eles percorrem. 15 quilômetros. Nossa. Eu peguei um senhorzinho lá, que ele falou assim, você não tira fotos de mim, tá bom? Eu falei, não vou tirar foto não. Eu posso tirar foto do carrinho? Pode. Ele pegou uns armários, que tava numa empresa, não sei na onde, a empresa ia mudar, não sei. Então era um armário de ferro e esse homem veio. Deu 280 quilos na hora de pesar. Misericórdia. E ele é menor do que eu, o senhorzinho. Falei, como que o senhor conseguiu puxar isso? Eu vim devagarinho. Vim, eu consegui chegar aqui. Eu falei, não tem como não ser Deus ali. Gente do céu. É muito peso. Né? Não tem como. A pessoa no físico mesmo não consegue. Era um senhorzinho, coitado. Mas ele falou assim, mas aí eu achei legal, sabe por quê? Porque eu tirei esse dinheiro pra eu vou pagar meu aluguel, eu vou comprar as coisas pros meus pequenos. Nossa, e hoje o dia foi ótimo. Isso porque o cara puxou 280 quilos. E eu com meu coração lá, falei, meu Deus do céu. Mas ele tava feliz. E você... Eu já tenho uma resposta, mas eu quero perguntar pra você. Você, por mais que isso tenha chegado via Deus, mas através da sua prefeitura, conselheira do meio ambiente, você entende que é papel do cristão também ter esse olhar, essa atenção? Eu acredito que seja, pastor, Sim, sabe? né? Porque eles são muito invisíveis, eles são pessoas invisíveis. Então, inclusive a Maísa contou uma história uma vez,
Depende muito do olhar da pessoa, mas eu, como ser humano, eu olho pro lado muito negativo. Olha a história que ela me disse. Ela falou que ela tava puxando o carrinho e tava um dia de muito sol, ela tava morrendo de fome porque ela não tinha tomado café. E aí passou um casal de moto, bonito, um casal bem posto, e entregou uma sacola pra ela. A sacola de lanche do McDonald's. Ela falou assim, nossa, eu tô morrendo. Ela pensando, tô morrendo de fome, então que ótimo que eu vou receber esse lanche. Ela pegou a sacola, deixou o carrinho, ela pegou a sacola, aí a moça falou assim, isso aqui é pra você. Ela pegou a sacola, tudo, né? Agradeceu. Aí quando ela abriu, tinha só lixo lá dentro. Aí a moça subiu na moto e eles pegaram e foram embora. E ela falou que ela sentou na calçada e começou a chorar. Claro, é uma humilhação. Poxa vida. Ela falou assim, André, eu me senti a pior pessoa do mundo naquele momento. Porque eles acham que eu sou lixo. Ela se sentiu um lixo. Puxa vida. Ela falou assim, eu não sou lixo. E eles me entregaram como se eu fosse um lixo, né? Ela falou que ela chegou lá, e inclusive a dona do local, que é a Nayara, né? Da Beni Sucata, ela falou assim, André, a Maísa chegou aqui, mas ela chorava tanto. E foi complicado para consolá-la. Porque ela se sentiu tão mal. E eu não tiro a razão dela. Sim. Eu conversando com outras pessoas, André, pode ser que eles entregaram achando que era um benefício por ser descartável. Né? Eu falei, não, gente, desculpa. Desculpa. Eu sou muito pessimista com relação a isso. Não é. Se fosse pra dar lanche, eles iam comprar o lanche e dava pra ela. Puxa. Se fosse a intenção, né? Que realmente não foi. E aí ela falou assim, olha, André, eu me senti tão lixo. Mas aí quando eu chego aqui, na sua porta, aí você dá um café, você dá uma água, a gente senta, a gente conversa. Eu gosto disso. Que legal. Ela falou? Ela falou. E aí quando ela levou o carrinho pra eu falei, Jais, o Jais também o Jais é maravilhoso, pastor. Além dele ser lindo, ele também é maravilhoso. Não, maravilhoso ele é. Agora lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Força a amizade. eu tinha uma reunião. Eu sei que você vai ser obrigado a assistir, Jais. Ele vai. Vai te amarrar pra assistir, eu sei disso. E logo você vai estar sentado aqui. Também. Mas... Ele gosta de conversar ainda. Então, ele Aumenta vai vir as horas. também. Aumenta as horas. Ele vai vir também. Aí o Jais, maravilhoso. Jais, maravilhoso. E lindo. Ele não pode assim, mentir, né? De crente. E lindo. Eu falei, Jais, eu tenho uma reunião agora. E eu preciso que você desse um jeito aqui. E eu não mexo com solda, né? E ele falou assim, André, você sempre pega as coisas pra mim fazer. Eu falei, claro. Não tem dinheiro, tem que ter habilidade. Ele é muito habilidoso. O Jason, cara, ele vai vir aqui quando a gente ver a série sobre santos homens de Deus. Porque o que não tem de lindo, tem de santo ele esse homem. Lindo, ele é lindo. Bom. Aí eu fui pra reunião. Resolve aí. Quando eu voltei da reunião, ele falou assim, André, ó, eu soldei e a gente também pintou. Quando eu abri a garagem do carro rosa, o que ele fez? Tava bem sujo o carrinho dela. Aí eles pegaram, tiraram os negócios porque elas estavam uns tapumes, né? Tiraram o tapume, soldaram onde tava sem solda. Aí compraram uns pneus, colocaram no amortecedor, porque ela sobe os morros. E aí, como não tinha nenhum tipo de freio, então fica muito pesado ela subir os morros com o carrinho pesado. Nossa, aí eles colocaram empurrando na subida o carrinho. E é ladeira, hein? E é ladeira. E eles colocaram como se fosse um amortecedorzinho lá com os pneus. E aí pintou de rosa o carrinho dela. Eu falei, Jais, que lindo que ficou, sensacional. Até gravei um vídeo, depois eu mando pra pastor assistir. Falei, vamos ver como ela vai reagir quando ela chegar. Aí chegou cedinho, ela passa lá uns 6:15 para 7. Aí ela falou assim, cheguei. Aí eu peguei desse, né? Falei, Maísa, peraí que eu vou filmar você vendo o carrinho. Pode filmar? A reação dela, né? Pode filmar lá? Claro que pode. Aí a hora que a gente abriu a garagem, vocês, meu carrinho é rosa! Meu carrinho ficou lindo. Depois eu mando o vídeo pra você ver. Manda. Ela ficou muito contente. Ela pegou, saiu, como eu tô feliz, e foi embora com o carrinho. Você tá vendo? Ela ficou numa felicidade. Ela falou que, André, aí depois no dia seguinte que eu fui lá na Beni Sucata, ela tava lá, falou assim, André, onde eu passo, o pessoal fala do meu carrinho rosa. Tá vendo? E ela se sente vista, valorizada, tendo valor, né? Isso é sensacional. Isso é por isso que eu falei que você sabia a resposta. Porque isso é cristão. Quando a gente faz, especialmente para quem não pode fazer nada em troca, sabe? Eu acho que aí tem verdade. Quando a gente consegue fazer coisa, não pode fazer nada, tô fazendo para ajudar, para aliviar um pouco da carga, para dar uma dignidade, sabe? E o sorriso dela, quando ela viu, muito legal. Paga qualquer valor, sabe? Sim. De ver a reação da pessoa, a felicidade da pessoa. E aí eu falei para ela, o que você precisar, não tenho dinheiro para dar, mas o que você precisar, você pode vir, não, dinheiro eu não quero não, porque eu trabalho, só de você me ouvir. Tá vendo? E é assim, eles são assim, eles não querem que dê nada, que eles são muito batalhadores, passam muito mesmo. Trabalham muito, sim. Muito. Falei pra ela, você não quer participar de uma associação, de uma cooperativa? Ela falou assim, não, André, sabe por quê? Eu tenho meu filho. É o jeito dela falar. Eu tenho meu filho, né? Eu acordo 5:30 da manhã.
arrumo as coisas dele e levo ele pra escola. Meio-dia, eu já passei pelas empresas, já peguei o que eu tinha que pegar, vou pesar. Aí eu pego ele na escola. Aí eu levo ele para outro local, que ele vai fazer umas atividades. Eu deixo ele lá. Se eu for numa associação Não ou vai numa ter essa cooperativa, liberdade, como né? é que eu vou ficar saindo para pegar meu Os filho? horários, é. Falei, E ela é cara, sozinha? sozinha. Tem que se virar. Tem que se virar. Tem um porquê, né? E a ideia, nessa caminhada, eu vou deixar você falar, parece que surgiu um instituto. É. Olha, gente, o meu instituto é tanto bullying que eu recebo dessa pessoa aqui na minha frente que dá Mentira. vontade de desistir dos meus projetos. Protesto. É muito Imagina. é bullying generalizado. Parece, sou o único que ora pra esses negócios aí fora da sua casa. Aí nós estamos nesse projeto social, né? Falei, vamos montar um instituto, porque Boa. para tentar de alguma maneira ampliar a ajuda, porque a gente fica muito limitado. Então nossos braços não conseguem chegar. E tendo um instituto ou uma associação, você consegue emenda parlamentar e parceria com o setor privado. Tudo muito legalizado, porque nós somos crentes, né, gente? Para pegar emenda parlamentar, tem que ser crente, senão você pega o dinheiro e o dinheiro. Eu vou chegar nesse ponto já, mas aí Tem que ser é crente. uma forma de você conseguir ajudar ainda mais, né? Ainda mais, porque a gente consegue ampliar o nosso perímetro. E aí eu conversei com alguns amigos, eles falaram, vamos montar o instituto mesmo. Então, como eles são advogados, então a parte documental eles estão resolvendo tudo. É de Deus. Deus faz os negócios, nos conecta com pessoas que a gente nunca imaginou ter conhecimento. E aí eles vieram, assim, com um coração muito grato, assim, para poder ajudar e tal. Falei, gente, e eu não tenho... Falei, a gente não vai ganhar nada. É social. É voluntário, social. Social, voluntariado. E eles estão com maior força, deram maior força para mim. Como que é o nome do Instituto Jovem? Instituto Educacional Verde Solidário. Essa pessoa aqui na frente, ele vai Instituto Queimando Verde. Para queimar o meu instituto, mas não é isso, é Instituto Educacional Verde Solidário. Gente, vocês nunca me viram falar isso. Mas para tentar... Instituto Educacional Verde Solidário. Isso. Por que verde? Não é queimando verde. Por que é verde? Eu não falei nada, já. Mas vai falar. É porque a gente fala por questões ambientais. Então a gente lida com questão ambiental. Verde. Essa é a ideia do verde. Essa é a ideia do verde. E solidário por conta da... Esse evento que nós fizemos sábado passado, né? Para quando o pessoal vai assistir, foi promovido pelo Instituto, é parceria com o Instituto. Então, é as coisas que Deus faz. Aí eu cheguei na subprefeitura e falei assim pro chefe de gabinete, falei, eu quero montar um evento na praça, é possível? Ele é. Falei, então tá, porque eu tô tendo umas ideias aqui com o colégio, porque a conselheira do Colégio Patrimônio, da Pastoral, ela falou assim, Andréia, os alunos fizeram apresentações aqui relacionadas à cidade, comunidades sustentáveis, e trouxeram projetos assim maravilhosos. Eu queria que você visse. Falei, legal. Falei, então, mas só eu vou ver? Não, vamos levar isso para o público, né? Traz para esse evento para mostrar a galera. Vamos fazer para a comunidade, ver que os alunos estão pensando em sustentabilidade, né? Ela falou assim, legal, fala com os alunos. Os alunos amaram a ideia. Gostaram da ideia. Que legal. Falei, então vamos para a praça. Falei, para gente ir para a praça, local público, tem que ter o aval da subprefeitura. Na subprefeitura da Casa Verde, olha, não tem que falar deles, porque eles são maravilhosos. O chefe de gabinete é o Michel, e o subprefeito é o Valentim. Tudo que a gente chega lá e fala assim, a gente pode fazer? Pode. Tudo que eles podem. Contanto que não envolva nada assim que seja prejudicial, né? Ao distrito. Sim. Como as nossas ideias não é para prejudicar, mas sim para agregar. E aí então eles sempre nos apoiam. E o chefe de gabinete, vamos fechar a praça. A gente fecha a praça ali. Olha só. E aí a gente pede apoio do vereador, tal, para fortalecer o evento. E assim o negócio tomou uma proporção, passou muito grande. Aí veio o diretor do Distrito Norte da Associação Comercial. Legal. Aí veio os comerciantes da região. Então ficou assim, tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Aí vai ter, né? As apresentações musicais de uma escola lá, né? Tá, e aí o pessoal do Musicando foram lá e apresentaram, 2 grupos se apresentaram lá com música, foi sensacional. Aí tem o pessoal da Inova Dança. E aí como é que a gente prega, né? Aí você falou, pastor, vamos fazer um louvor lá, né? Não deu certo o pagode, pega o violão lá. Pois é. Aí essa pessoa foi lá com voz e violão, Isso. levando a palavra através da música. Que legal. E aí as pessoas vão chegando e vão vendo a música e vão se aproximando. É muito bom, muito bom. Glória a Foi Deus, realmente né? foi uma benção. E aí, tipo, a gente, parece que não, né? A gente tem que caminhar pro final já. Ah, já? Falei pra você, jovem, passava rapidinho. Nossa, passa muito rápido. E aí, tipo assim, pelo que você tá testemunhando aqui, do agir de Deus, foram acontecendo várias coisas, assim, totalmente inesperadas. Seja de pessoas, de eventos, de situações, né? Lugares.
lugares onde você foi e tal, e tudo que você tem visto, tudo que você tem aprendido, né? E a gente tá num ano eleitoral, né? Então a gente tem visto algumas movimentações, mas sabe que daqui pra frente vai intensificar muito mais esse tipo de assunto, né? E eu queria te perguntar, Déia, como que tem sido... Se eu perguntar se você acha que o cristão tem que se envolver, eu já sei que a resposta é sim. Porque se você achasse que não, você não estaria lá, né? Então a conversa começou com... Ah, vamos lá. Você não quer ser conselheira? Você nem sabia direito o que era e foi. Mas agora que foi com força. E aí tá aprendendo, conhecendo, se relacionando. E aí essa última conversa falando do evento de sábado, foi... Não, porque aí tem o chefe de gabinete, porque o vereador... Então você já começa a pôr um pezinho na política, né? Então eu imagino que você entenda que o cristão tem que se envolver com a política, né? Mas como que é, Déia? Como que é você imaginar, como você já falou outras vezes, aí você está num lugar aonde a opinião que a gente tem de fora é que tá tudo errado, que ninguém tá lá com uma intenção igual à sua. Talvez entrou com essa intenção, mas depois saiu fora. Aí você tá num lugar onde as opiniões, os projetos, as ideologias são hostis a você e você tá encarando essa luta aí, né? Como que é pra você? Como que tem sido? Qual o desafio? A palavra correta é desafio. Uhum. É um desafio muito grande você estar nesses ambientes a qual que são muitas ideologias, muito ativismo, e as pessoas batem muito de frente com a família, né? Certo. Quando a gente pensa no público evangélico, com relação à política, nós somos 27% da população brasileira. Uhum. São de evangélicos. Então é um número muito expressivo na hora do voto. Certo. E ou você traz esse público favorável, no caso dos partidos, ou você bate nesse público para que esse público fique cansado e na hora do voto eles não queiram saber. Uhum. Por isso que eu acho que o cristão, o evangélico, que é esse público que é muito expressivo, deve entender mais sobre política, não agir como essas pessoas já agem, né? Se eu sou de direita, então eu vou bater em quem é da esquerda. Sou de esquerda, eu vou bater em quem... Não, a nossa função como evangélicos é demonstrar o amor de Deus. Porque quem foi eleito, vai ser eleito porque Deus permitiu. Então não é o meu voto. A gente tá entendendo isso, né? Não e a gente tem que orar pelas autoridades, né? Orar, mas não para que a autoridade morra, igual minha filha. Misericórdia. Orar para que Deus conduza. Porque nada do que eu fizer ou qualquer outra pessoa for fazer vai acontecer do jeito que a gente quer. Vai acontecer de acordo com o que Deus planejou. Você sabe que, às vezes eu acho que eu tenho conversado com algumas pessoas que vêm aqui sobre isso, né? E você acabou de falar de, por exemplo, o cristão ele se envolver, conhecer, saber, né? Porque o que às vezes acaba acontecendo? Falando dos vieses políticos, né? Ou a pessoa é de direita, ou eu vou dizer extrema direita, que ela odeia o contrário. Já não tá certo ser cristão e tá aí. Aí você tem a pessoa que é de esquerda, às vezes ela não se diz de extrema esquerda, mas ela também odeia o outro lado. O que já mostra um ponto de extremismo aí. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de centrão, né? Para não estar na esquerda nem na direita, mas o centrão também às vezes não ajuda, né? Nos movimentos que ele faz, aquele fisiologismo deles, né? E aí o que você cria? Você cria uma galera que já desistiu do processo. Não tá nem? Eu não vou ter os números aqui, né? Podia até ter. Mas que, tipo assim, você tem uma galera que foi pra direita, uma galera que foi pra esquerda, mas você tem milhões que ficaram aqui no nulo ou não quero votar porque eu não acredito no sistema. Só que aí, muitas vezes, quando você abre mão, pode ganhar o que não vai bem, né? Uhum. Você já abriu mão de querer. Mas daí, seja qual lado que ganha, você quer reclamar. Com certeza vai no final, né? Exatamente. Aí parece que a galera... eu fico brincando que é a galera de extremo centro, né? Você tem extrema direita, extrema esquerda e o extremo centro. Cara, não, fica nisso, não é problema meu, não quero me envolver, mas eu não quero me envolver, às vezes facilita pro aproveitador, né? Eu vejo muito isso nos lugares que eu tenho frequentado. Quando nós vamos para a conferência, que virou bancada política, a gente escuta muito isso. Que
o que é pregado para o público que está ouvindo é que você tem que eliminar o adversário. Então, Cara, que loucura. é numa forma bem desse jeito mesmo. Uhum. Vamos eliminar esse bolsonarismo, né? Quando eu falo de extrema de esquerda. Uhum. E porque as pessoas têm aquele negócio na cabeça que a política em si é Bolsonaro e Lula. Que a Tá. política em si não é isso. São personagens que atuam na política. Mas a Uhum. política não é eles. Pelo menos é da minha visão. Certo. E aí, quando você está num ambiente de esquerda, você tem que eliminar, você tem que eliminar. E é isso que eles falam mesmo, de eliminar. Não é você debater, discutir. Uhum. Não, para você tem que eliminar. Porque eles querem que seja erradicado essa pessoa. Nos casos dos bolsonaristas. Sim. Eu tô fazendo Mas um claro curso. que também tem bolsonarista Que pensa que da tem o mesma mesmo forma, discurso, da mesma né? forma. Por isso que eu tô falando, eles só trocam a camisa. Aí fica muito difícil é conversar. Porque como é que você vai conversar com alguém que quer te eliminar? É difícil, né? Você conseguir Vira discussão. sentar. Então, eu acho que quem tá nos extremos também, na verdade, acaba fomentando cada vez isso pra ficar cada vez mais pro extremo. Aí quem tenta sentar numa mesa pra conversar, você, não dá pra conversar com você. E não dá mesmo. Não tem diálogo, né? Não tem diálogo. Por isso que é um desafio quando você está num ambiente político com extremos, Uhum. porque as pessoas têm uma forma de falar que vai muito contrário do que a gente acredita. Uhum. A gente acredita na vida das pessoas. Não assim, eu tenho que de alguma forma, tem que derrubar, tem que eliminar, tem que destruir, sabe? Esse ponto, para mim, é muito... Por que isso? Cria um choque muito grande para mim. Uhum. Mas eu estou lá ouvindo. Você ia falando do curso que você tá fazendo. No curso fala muito também sobre isso aí, porque eu acho interessante uma tática que é feita de você pegar lideranças e você passar uma educação. O propósito do Instituto é educação ambiental política. Legal. Por quê? Quando a gente vai nos eventos ou dentro das comunidades, o que a gente mais vê é vulnerabilidade. Tá. Então as pessoas são... Quem está vulnerável, ele acaba sendo acolhido com algumas cestas básicas, Uhum. alguns valores, alguns ali. benefícios. E esse benefício acaba virando moeda de troca na hora do seu voto. Uhum. Isso é terrível. Então a ideia do Instituto também é Educar. ensinar as pessoas Legal. sobre educação política para que elas tenham poder de escolha. Muito Olha, legal. eu vou votar em fulano por causa disso. Não por causa que eu ganhei alguma coisa. Uhum. Porque senão você acaba vendendo o seu voto e virou o que virou aí. Mas é muito comum, né? É Pra qualquer muito lado, comum, mas é muito muito comum essa troca aí. E aí no curso, e Deus é tão maravilhoso que os lugares que eu tenho ido, que realmente é um desafio muito grande, eu sempre escuto coisas voltadas para o público evangélico. Uhum. Nesse último agora, que estamos fazendo um curso com feministas, a fala lá é que você tem que entrar dentro das igrejas e abrir os olhos das mulheres evangélicas. Porque as mulheres evangélicas são doutrinadas que elas são submissas ao marido. Então, com esse negócio de submissão aí, né? Em pleno século XXI, né? Pois é. Mas não é errada a forma que elas falam, por quê? Elas falam sobre a proteção da mulher. Sim, isso que eu ia falar, e tem que proteger A mesmo. proteção da mulher, isso é verídico. tem Sim, que não proteger dá pra mesmo. negar. Não dá. Aí morre uma mulher por minuto agora, né? Misericórdia. O feminicídio, né? Ele tá muito forte. E assim, se a mulher não quer ficar com o cara, ela não tem liberdade de sair de casa. Uhum. E o cara vai matar, vai bater, vai fazer o que for. Feminicídio, né? Então, Tá muito forte isso. Isso não é algo que acontece assim aleatoriamente. Diariamente tem uma mulher morrendo. mas é que é fogo que assim, esse é um problema sério, é grave. É grave. Mas como, vamos dizer assim, de repente um grupo se apropria É o que eu ia chegar. desse assunto, o outro fala, então fica com esse assunto aí, a gente vai para outro lado, a gente nem quer falar sobre isso. Então, Ó, e que aí, loucura. dentro desse assunto, que é um assunto que realmente tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ter soluções com relação a isso. Nós temos filhas, Uhum. então a gente tem que ter uma solução nisso. Sim. Mas não pegar esse assunto e trazer dentro de uma fala de que você tem que abrir os olhos das mulheres evangélicas, porque elas vão sofrer abuso, porque elas vão sofrer agressão dos pastores. Aí aquilo lá, quando eu escutei, eu falei, nossa, mas o que tem a ver Não, mas você falar um negócio Mas desse? também você sabe assim, não que não tenha isso. Mas a gente tem que sentar para conversar sobre isso também dentro da igreja, mas também fora. A solução não é essa, né? Vamos abrir os olhos dela. Não, temos que conversar sim,
Tem que alertar sim, as mulheres têm que se proteger sim, isso é uma realidade. Tem que denunciar, Tem. tal, tem tudo Mas isso. a doutrina religiosa da pessoa não tem que ser debatida. Mistura muito, né, Mistura André? muito, aí tira Puxa o poder de vida. escolha. Como eu também fui num evento da Unesco que falaram sobre os missionários que estão dentro das comunidades quilombolas. Uhum. A comunidade quilombola tem evangélicos entrando lá, missionários, e está tirando a ancestralidade daqueles comunidades. Sim. Eu já ouvi um papo, isso com agora chamado povos originários, né? Tem que falar índio ou indígena? Eu nunca sei. Indígenas. Indígena. Os indígenas, então tem alguns lugares, mesmo no Brasil, que é proibido a chegada de qualquer tipo de mobilização cristã ou até católica, missionários, nada disso, para não tirar a ancestralidade, a cultura ancestral. deles e tudo mais. E aí a gente entende que está sendo feito um trabalho, né? Uhum. O diabo está fazendo um trabalho muito bem feito, Uhum. preparando essas pessoas para entrar nesses ambientes e mudar o conceito. Que o conceito do evangelho não é tirar a cultura, é mostrar Cristo. Sim, Levar o amor de tá Cristo. acima da cultura. Né? Está acima de qualquer coisa. E te dar uma escolha. Você pode escolher se manter naquela doutrina, ou você escolhe ter a liberdade que Cristo nos dá. E é isso que é muito perigoso. Essa linha eu acho muito perigosa. Quando você fala assim de ideologias. Então, é porque tem duas coisas problemáticas. A ideologia, ela pode ser boa ou ruim, isso aí vai ficar cada um decidir. E a narrativa que é criada sobre a ideologia sua ou a ideologia do outro, né? Então, por exemplo, nós não podemos ir em tal lugar para alterar a cultura com o evangelho. Mas se for para levar a internet para a aldeia, pode. Ah, então você é contra a internet? Não, não sou, não é isso não que eu tô falando. Tô falando que a gente tem que sentar e conversar, mas não tá dando mais. Não. Porque as pessoas de ideias diferentes não conseguem sentar numa mesa. Então eu conheci uma vez um deputado, hoje ele é vereador, não vou falar o nome dele para não expor, mas ele falou, cara, eu fico num lugar às vezes muito complicado, porque pra galera de direita, eu sou de esquerda. Então eu apanho pra caramba da direita. Mas pra galera de esquerda, eu sou de direita. Então eu apanho dos dois lados, cara. Qualquer bandeira que eu levanto, então você fez algum rótulo nele, e aí quem é contra aquilo, e aí alguns, né, os que são maiores, mais famosos, aí através da internet, através de cancelamento, através de tudo isso. Então não tá rolando de sentar pra conversar. Aliás, atualmente, né, talvez até o mundo, né, não tá rolando uma conversa. O diálogo não tem mais. E é difícil você pensar no bem comum, né? Quando eu acho que o meu bem é melhor que o seu bem, e eu preciso te odiar e te destruir pra fazer valer o que eu entendo como bem, é complicado, né? Como é que vai ter um amanhã? Como é que vai ser? Eu tenho estudado um pouco mais sobre geopolítica, e aí tudo que antes a gente ia, isso aí é teoria da conspiração, isso aí não existe. Pois é. Aí você começa a ver umas coisas e fala, rapaz, mas o que tá acontecendo com o mundo? Tá chegando. Pô, não é que e não é que existe mesmo? Meu Deus, como que o cara faz isso? Como que o plano era esse? Então, tipo, é muito doido isso aí. Eu tenho isso, geopolítica, e aí também parece que cada um tem o seu apocalipse, né? Mas aí os caras vão falando, não, tá chegando. Eu quero trazer alguém aqui pra falar sobre a ideia de fazer temas assim, né? Falar sobre apocalipse também. Mas é interessante. Mas não é, ideia? Você vai pensando como as coisas funcionam ou não funcionam. Por isso que eu acho que o cristão tem que se preparar nisso. Porque quando a gente está dentro de uma... Eu falo falando da minha casa. Eu criei minhas filhas dentro de uma bolha. Então, a bolha que o evangélico é isso, aquilo, aquilo outro. A igreja e tal. Elas estão dentro dessa bolha. Quando elas... No caso da Isabela, que é mais velha. Quando a Isabela foi para o ensino médio, acabando o ensino médio para uma universidade, ela sentiu necessidade de sair dessa bolha. E nessa saída da bolha, ela não tinha estrutura para poder sobreviver fora da bolha. Entendi. E ela sofreu muito com isso. Isso acontece bastante. Eu vejo pelas nossas meninas. Inclusive, eu estava até falando com a liderança das Mensageiras do Rio. Mensageiras. Porque as nossas meninas estão indo para as universidades. Lá é pregada. A grande maioria que é uma universidade pública, né? Porque a universidade pública abre portas. Né? Federal abre portas, né? E abre mesmo.
Só que lá dentro elas são bombardeadas, mas muitas delas não foram preparadas para receber esse bombardeio. Sem dúvida. Faculdade é um grande local, universidade e tal, onde o pessoal escolhe uma nova vivência, uma nova ideologia. Porque faz todo sentido ali e não foram preparados, como você disse, né? Não tem uma base. Mas na nossa época a gente tinha aquela base, que a gente ficava na igreja todo momento. Então, quando a gente saía para algum lugar, você tinha estudo, tudo quanto é lado. Você tinha decorar versículo. Então, hoje já não tem mais vamos dizer, essa força que a gente tinha quando nós éramos mais uma novos. fragilidade, talvez, né? Porque a gente até saiu da igreja. Eu pelo menos, quando eu fiquei com 17, 18, eu e uma galera saiu da igreja. Mas como a gente tinha uma base sólida, nossa fé era firmada na rocha, a gente voltou. Entendi. E eu sou muito feliz em falar que eu voltei pelo amor, não foi pela dor. Certo. Muitos voltaram pela dor. Mas eu voltei pelo amor, porque a minha fé já era firmada na rocha, porque foi o que eu aprendi nas mensageiras. E a gente precisa ficar atento em como conseguir comunicar para essa geração. Sem chocar. Porque Porque tudo é muito. Hoje está muito fragilizado. Não, mas você sabe que a molecada, assim, por mais que é uma geração incentivada a ser preguiçosa, essa é a verdade. Isso é verdade mesmo. Porque Tem ela muito incentiva acesso, assim, Tudo. a computador. Computador ninguém nem usa mais. Nem usa. É um Agora, tablet, celular. Então é muito acesso. E aí eu tava vendo um cara falar na internet, não vou dar o crédito porque eu não lembro o nome dele, mas ele falou, cara, quanto tempo às vezes você fica pra escolher um filme no streaming pra assistir? Por quê? Você tem muita opção. Escolhe. Aí você entra lá no aplicativo de comida, o que você compra? Cara, você fica um tempão escolhendo, porque é muita opção. Então você tem as novas gerações com mais informações do que todas as anteriores tiveram. Essas informações estão acessíveis, aliás, através das inteligências artificiais, você consegue construir informações, né? Pra gente que, por exemplo, o Google era um negócio de outro mundo. É extraordinário, nossa. Imagina, Google, né? A gente é do tempo do KD, do Yahoo, né? Não eram as coisas... Nossa, como é que eu jogo um tema aqui? Isso já me ajuda a fazer o trabalho, não vou precisar ir na biblioteca, copiar na folha de almaço. Pô, velho. Arcaico também, né? Enfim. Mas a idade, aí então. Na minha época não era assim, não. Tá bom. Só era mimeógrafo só, velho. Era só mimeógrafo. Sai fora. Seu tempo era os missionários que ensinando as coisas, ensinando as crianças a ler na roça. Não, então. A gente tem que aprender a comunicar com essa molecada. Porque eles têm muita informação, sim, mas também talvez nunca estouraram tantos problemas assim de saúde mental. Muitos. Eu falo, não, é que antes não falava. Então, antes não falava, seguia o jogo. Mas agora que tá falando, é ansiedade, é depressão, é automutilação, sabe? O que tá explodindo. Então, assim, e são com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A gente tem que fazer alguma coisa, senão vai continuar perdendo, vamos dizer. Nesse mesmo sentido, porque tem muita informação. Já assistiu aquele... Eu sempre divulgo de graça, né? Assistiu aquele documentário Dilema das Redes, que tem no Netflix? Bom. Muito bom. Então, aí ele fala como que o algoritmo, ele entra na mente das pessoas. Se tá entrando na nossa, mas a gente que já é mais casca grossa, por causa da vida, da experiência, tem umas coisas que a gente identifica, mas a criança, o adolescente, não. Ele pode assimilar ali como verdade uma ideologia que não tem nada a ver com o que ele ouviu a vida inteira, mas o adolescente está na fase mesmo. Ele quer romper, ele quer se afastar um pouco dos pais para reafirmar quem ele é. Por isso que ele faz muita parte de grupo, né? Ele está procurando um grupo, ele está procurando um referencial. E como a gente vive em tempo de influencers, então ele vai, acha um influencer, entra na mente dele, aquilo lá e... vai crescer como aquele influencer que ele segue. Então que a gente tem esse olhar para a graça de Deus aí para ela nos orientar. Como tem te orientado aí nas iniciativas que você tem tomado e onde você tem enxergado oportunidades, né? Mas é assim, eu realmente oro por você porque é um baita desafio, Andréia.
É um baita desafio, é um risco, parece que tá se arriscando muito, sabe? Mas parece mesmo. Eu falei em casa, falei, Jais, às vezes eu me sinto como um agente secreto. É, Aí eu tipo vou isso. lá, fico sabendo das informações e trago as informações. Não, mas é um pouco disso, porque lá é um lugar que se você fala assim, não, vou defender minha fé, você Nossa, vai ter uma guerra por dia. Você vai parar de ser chamada para os lugares. Justamente isso. Você vai perder o lugar, vai perder o acesso, vai perder a oportunidade. E não é perder assim, né? Você vai deixar de ter oportunidade, porque você já não tá ganhando nada. No sentido, né? Não, tô usando isso para influenciar a política e ganhar. Não, pelo contrário, tá servindo. Tô servindo Servindo a Deus, servindo pessoas. E às vezes quando a gente tá falando, claro, né? Tem uma linha que você não vai ultrapassar Sim. por ser de Jesus. E aí, talvez em alguns momentos o posicionamento tem que ser radical, mas o seu posicionamento não quer dizer o seu pronunciamento. É. Você falou pra mim de uma evangélica que se pronunciou num desses lugares, né? Mas enquanto ela falava de Deus, de ser cristã, só o grilo, né? Nossa, aquele silêncio, ninguém falava nada. Aí quando ela começou a defender certa ideologia, virou um voltou estádio, né? É porque, como é uma figura pública, e não tem muitos adeptos daquela pessoa. Mas até então, eu que já sigo muito tempo, porque é da minha área, eu nunca tinha visto ela afirmar isso em público. Nunca tinha visto. Uhum. Eu acho que foi um choque também para quem estava lá. Tá. Mas não, porque eu ainda acho que, assim, lá no fundo, eu entreguei um cálice para ela. Ah, certo. Aí eu quero crer que de algum momento o Espírito Santo tocou ali, né? Ok. Pra falar, porque eu nunca tinha visto ela falar naquilo. Uhum. E aí, quando ela começou a se posicionar como evangélica, aí foi aquele silêncio da Ficou plateia. aquele climão, né? Aquele clima, tipo, um cutucando o outro, que ela tá falando, né? Aí, como eu acredito que ela tenha também sentido isso, porque estava na frente, você vê, né? Sim, a você reação das sente, pessoas. claro. Aí você, então, mas eu ainda creio que você tem que fazer isso pelos negros, pelos vulneráveis, isso aqui, pelos homossexuais. A pessoa, e voltou a ser. Aí o que rola era antes. o que a gente fala, um sequestro da narrativa, né? É. Olha, Déia, vai ficar já um convite pra você, pra outro dia você voltar. Sem bullying da próxima vez, tá? Eu não tenho bullying nenhum, jovem. sim. Tá filmado aí, ó. O Brasil tá vendo, não tá passando no BBB, né? Os caras falam isso toda hora. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. Pra gente, de repente, conversar um pouco mais ainda. Eu recebi um pastor aqui, amigo meu, mas eu não sabia que ele tinha formação de sociólogo também. Que legal. Ele falou que ele adora conversar sobre política. Então, acho que vai dar pra gente ter mais dias, assim, pra conversar sobre isso. E quem você acha, Dé, que eu posso chamar pra vir aqui um dia? Sem ser o Jaison, não pode. O Jais é lindo. Vai, Jaison, vou chamar você porque você é lindo, viu, Jaison? Olha, Fala sério. quando a gente fala de preocupação com os jovens adolescentes, Aí, Steph, dá um papo. quando a gente fala de preocupação com os jovens adolescentes, eu penso muito no pastor Vinícius, o Bala. Não, o Bala... O Bala, ele me ilude. Ah, coitado. Mas também a agenda dele é complicada. Eu sei, também, né? não. A gente já marcou acho que umas 2 vezes e não deu mais bala. Você vai vir aqui, jovem. Não adianta você fugir. Nem que eu tenha que te convidar pro podcast, o sabor sequestra. Não tem problema. Eu te tranco no porta-mala e te trago pra cá. O Bala é sensacional, né? Eu acho que a gente deveria trazer mais Bom assuntos amigo. relacionados à política, porque a gente vai entrar nessa era, né? Nessa área de política. E tem muitas pessoas que elas estão tão machucadas com essas questões políticas e o evangélico vai tomar muita paulada nessas eleições agora. E também eu penso que assim, né? Encarando como missão, assim, né? Tem gente que não quer conversar sobre isso, tá tudo bem. Mas pra quem quer conversar, eu espero Tá que bom. encontre um Abertura. lugar onde possa ouvir, né? Sobre isso. E ouvir algo imparcial, porque a gente não vai falar sobre É difícil, personagens. né? Sem fazer algo imparcial, porque Jesus é E aí, imparcial, gente. mas sendo imparcial, nós apanha dos dois lados, né? Mas fazer o quê? Jesus também apanhou, tá aí. Eu acho que o papel do crente nesses ambientes hostis é levar o amor. É Sim. isso. Se a gente fizer o nosso papel como cristão, orar pelas essas autoridades. Se a gente for hostil, não vai rolar. Ah, né? não vai. Não vai. Aí você tá igual. Sim, Qual que é a diferença? A Sim. gente aqui pra ser sal, a gente não tá aqui pra ser luz. sim. Então, já que nós somos sal da terra e luz do mundo, a gente tem que realmente se posicionar como sal e luz. Muito bem. Bom, gente,
Além de agradecer a Andréia mais uma vez, ressaltar que veio de longe para poder chegar aqui, dar sua despedida pra galera aí. Ó, eu vou deixar o que a gente tiver de rede social da Andréia, do Instituto. O Embaixadores pelo Clima faz parte de um movimento do Instituto também? Também, Embaixadores pelo Clima já é outro movimento. Eita. É um movimento Eu não falei que essa mulher ambiental. faz um monte de coisa, gente? É um outro movimento da Secretaria de Mudanças Climáticas, que é o qual você, cidadão, pode baixar o aplicativo lá, preencher o formulário, se tornar um embaixador pelo clima na sua região. O que o embaixador faz? Com as questões ambientais, zeladoria, descarte, convencer as pessoas que estão ao seu entorno. Eu não consigo falar em público. Dentro da sua casa. Você ensina as pessoas da sua casa a descartar da forma correta, fala sobre plantias. É muita coisa, né, Dé? Você começa a falar disso, você vê que o assunto não acaba. Vai longe. Então, muita coisa. Dá pra gente conversar mais também. E se você é um cristão e entende que tem que fazer a diferença, esse pode ser um caminho. Justamente. Esse pode ser um caminho. Por que não? A ideia é o cristão ocupar esses lugares para levar o amor de Deus. Esse é o propósito. Amém. Então tá aí, gente. Andréia Fernandes, mais conhecida como Deia, que a gente chama entre os amigos. E ela faz de tudo. Professora do Senac, né, Deia? Senai, da OCA, já ministrou pela OCA, faço eventos comunitários. Mulheres pela Energia, que você faz parte também, né? Também. Mulheres da Energia. Mulheres da Energia. Mulheres do Brasil, também tem um projeto de Mulheres do Brasil, que lida com várias frentes, né? Muito legal também. Bastante coisa. Tá vendo, gente? Tem muita coisa. Eu vou deixar o perfil da Andréia aí. Vai seguindo lá. Lá ela fala... Ela nem mostrou a plaquinha solar que ela trouxe aqui. Pois é, né? Pra falar de energia solar da empresa lá da RF. Aí, ó. RF Energy Solar. Se a sua conta, se você está incomodado de pagar um valor muito alto, contrata a RF Energy Solar. Nós vamos colocar essas placas no seu telhado e a sua conta vai reduzir até 95%. RF Energy Solar. Tá vendo, gente? Essa mulher faz de tudo. Tô falando pra vocês, eu não tava acreditando. Então, obrigado por você que ficou até aqui também, ficou até o final. Esse episódio, você viu que a gente já tratou de vários assuntos aqui, falamos de várias coisas, conversaremos ainda mais. E a ideia é que a graça de Deus, ela continue falando de alguma forma a sua vida, traga alguma luz, um insight, um sentido. De repente você já pensou em se envolver um pouco mais e falar, não sei, crente, político, ó, a gente já falou sobre algumas coisas, como a Andréia tem vivenciado isso, como tem testemunhado. Vamos colocar diante de Deus e procurar a direção que Ele está dando e certamente a graça dele vai nos sustentar. Valeu, galera! Não esquece do rolê da internet, estou esperando sua inscrição no canal, compartilhar esse vídeo, divulgar, para a gente poder levar essas conversas para cada vez mais pessoas e mais longe, tá bom? Valeu, Deus abençoe, toda segunda às 20 horas, ou quase toda segunda, mas 20 horas nesse canal, segunda de graça. Deus abençoe!